esse lance de religião, como é entendida popularmente, é uma coisa meio esquisita, porque na Bíblia você tem um grande presente de Deus que é dado por uma atitude de amor incondicional e profundo, né? O diabo nunca teve direito moral sobre o mundo, mas ele teve direito legal, porque quando Adão e Eva entraram em rebelião contra Deus, eles passaram para o inimigo de Deus a chave do mundo. E só havia, estou usando linguagem figurada, claro, né? Claro. E só havia uma forma de o mundo voltar, se o sangue fosse derramado. Deus não podia simplesmente falar, acabou, não. Revoguei, volta a ser o que era. Exatamente. Se foi quebrado o pacto, foi quebrado o pacto. Foi quebrado e tinha que ser restabelecido. E o sangue tinha que ser derramado. E Deus falou... Os sacrifícios não resolviam isso? Não. Os sacrifícios de animais? Não, e nem de jeito nenhum. Não, né? De jeito nenhum. Aquele sacrifício de animais era apenas um símbolo. A gente pode até depois entrar na questão da Páscoa, que estamos perto aí. Vamos falar. Apenas um símbolo que o livro de Hebreus vai trabalhar muito bem, falar o seguinte, daquele sacrifício infinitamente superior. Você tá entendendo? Tremendamente superior. Então é o seguinte, só tinha dois jeitos de resolver, não. Ou Deus matava a humanidade e nós adquiríamos a consequência do mal, porque Deus falou que no dia que comeres vocês vão morrer, ou alguém morresse no nosso lugar. Vocês acham que isso passou pela mente de Deus, de simplesmente abandonar a raça humana ou destruí-la em algum momento? Eu creio que não. Não por causa da alteridade do amor divino, né? Por a essência, a expressão de 1 João, Deus é amor, né? Então a surpresa é que o nosso erro, a nossa culpa, Deus resolve interferir no processo, pagando a minha culpa, Exatamente. A sua culpa, do Rodrigo e de todo aquele que... E por isso que assim, esse lance de religião, como é entendida popularmente, é uma coisa meio esquisita, porque na Bíblia você tem um grande presente de Deus que é dado por uma atitude de amor incondicional e profundo, né? É isso que nós chamamos de graça. E se me permite, eu dou até um exemplo do símbolo ainda não, dentro disso que o Sayão falou. Jesus morreu, pelo menos pela cronologia que eu admito, no ano 31 da nossa era. Alguns colocam 33 ou 30, eu coloco 31. Só que no Apocalipse fala o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Como assim? Quer dizer, para Deus que está acima da dimensão do tempo e do espaço... Para ele não existe passado, presente e futuro, já tinha... Está definido. Né? Já estava definido o cordeiro, a decisão foi tomada lá atrás. Para responder a sua questão, se passou pela cabeça de Deus deixar para trás... Já estava tudo... E é curioso que quando, e o hebraico é mais a área do Sayão do que a minha, quando Adão e Eva caíram em pecado, eles se tornaram desnudos, e a palavra que aparece para desnudo ali é semelhante à palavra da sagacidade da serpente. Arum. Arum e Arur. Exatamente. Seria o quê? O despido não era só fisicamente, não era sem roupas, era o quê? Além disso, o significado. Você quer falar? A sua área fica mais... Não, é que você tem, vamos dizer, um jogo de palavras onde uma coisa evoca a outra. Se estabelece um link, né? Então, quando eles estão desnudos, não é somente uma descrição, vamos dizer, fenomenológica, física deles. Aquilo aponta para um elemento que abre um espaço para uma conexão, ainda que não dá para desenvolver tanto, mas essa chamada aliteração, né, entre os dois, ela chama atenção, né? Porque Exatamente. A serpente, ou melhor, o serpente, que em hebraico é masculino, Hanahash, né? É o serpente? O serpente é uma coisa que é brilhante, assim, que chama atenção. Fulgurante. É fulgurante, né? Fulgurante. É uma coisa que brilha, é rocha. Não seria a nossa ideia clássica de serpente de hoje em dia? Não, dá você a entender que depois da queda, a serpente virou esse... Que rastejou. Mas que tinha pernas. Mas a pele da serpente no sol, ela brilha, verdade. Tipo. Agora, o interessante é que Deus falou, no dia que vocês comerem do fruto, vocês vão morrer. Aí vem a questão que ele falou, do desnudo, né? Do Arum. Agora, olha que interessante. Se a gente for colocar assim, é como se antes Adão e Eva estivessem nus. Depois do pecado, ficaram pelados. Eu vou colocar uma distinção entre nu e pelado. Não entendi. O nu parece uma coisa mais, assim, a gente fala até do nu artístico. O pelado é uma coisa mais feia. Carnal, é vergonhoso, o sujeito ficou pelado. Eles foram largados e pelados. Largados e pelados. Aí, a primeira tentativa de Adão foi resolver o problema por conta própria. Tô pelado, vou me cobrir. Vamos colocar a diferença de pelado e nu, né? Só pra entender o hebraico ali. Vou me cobrir. Fez cintas de figueira, segundo o Gênesis, e cobriu a ele e a mulher. Tecnicamente falando, eles não estavam mais pelados. Só que quando Deus aparece no jardim pela viração do dia e pergunta de onde estás, ele falou, eu me escondi porque eu estava nu. Mas tecnicamente ele não estava nu. Aí a Bíblia fala que Deus fez para eles cintas de pele de animal e os cobriu. E tem um comentarista judeu, o Rashi, que é um dos mais famosos, né? O grande Rashi. Ele diz que Deus ali fez o primeiro sacrifício.
É uma coisa que a gente não pode falar explicitamente no texto, mas eu acho que abre um caminho para isso. Abre um caminho, porque matar um eu tenho duas animal... opções. Ou Deus criou a pele morta, Acho que não. ou Deus fez o primeiro sacrifício ali, Cara, que o bonito primeiro isso, cordeiro. Essa ideia eu não tinha pensado. E esse assunto vai ser desenvolvido depois no Novo Testamento, que nós precisamos de nos cobrir da justiça de Cristo, Entendi. simbolizada naquilo ali. Cobrir com a pele de animal versus Se cobrir a folha de figueira. Qual é a diferença? A figueira é a atitude humana, legalista, de tentar resolver a coisa do Tapar o sol com a peneira. Exatamente. Independência e autonomia. E a outra não, a outra é aceitar a justiça e o cordeiro. Porque assim, na hora do pecado, né? O que acontece? Era pro Adão para... Peraí, deu ruim, né? É. Ou que eu fui no papo da serpente. Do serpente, eu e a mulher e tal, e não deu o que ela falou. Então vamos voltar atrás. Mas o que acontece? A autonomia humana, esse distanciamento, né? Não só é marcado por essa atitude, como também uma tentativa de resolver a coisa, né, sem voltar para buscar Deus. É como uma criança que comeu chocolate escondido, entendeu? Ele tá com a boca suja, mas não sei de nada. Não fui eu. Não tem nada a ver. Ele Aí tem um cara que é um pensador assim de muita expressão dinamarquês que marcou a história, chamado Søren Kierkegaard. Ele disse duas coisas muito interessantes. Ele disse que o problema do ser humano é que ele se desespera por ele ser um ser contingente, limitado. Então quando ele bate o olho e vê a realidade e se sente um nada, que ele é o grãozinho de poeira, ele entra num desespero existencial profundo. Daí ele pula para uma outra coisa, ele quer ser o ser absoluto. Então no fundo... Ele vai do desespero /, medo para uma arrogância. Exatamente. Esse é o drama da... É isso. É isso, O que né? a galera faz hoje em dia, em grande parte? É uma reedição disso. O ser humano quer ser o rei da cocada preta, ele quer ser Acumular o dono do pedaço. dinheiro, fama e tal, mas... Depois ele entra na droga e se joga no Na chão. depressão. E ele vai fazer dois erros que não são autonomia. necessariamente contraditórios. Ou ele vai se divinizar, ou ele vai divinizar algo, que é o famoso ídolo. Tem um livro chamado A Negação da Morte, Denial of Death. Esse dia que eu descobri que tem em português o livro, do Becker. Ah, sim. Muito bom esse livro. O Becker, ele fez uma análise, o seguinte, o que o ateísmo, o materialismo trouxe para o mundo? A realidade, a certeza, entre aspas, que não tem Deus, não tem salvação, não tem redenção, não tem ressurreição. A vida é só essa aqui. A repressão do inconsciente transcendental. Exatamente, o Karl Rahner, né? Poxa, Karl Transcendental Victor Sobrenatural, né? O Victor Repressão Frankl também Do é inconsciente transcendental. transcendental. Tá. Porque existe um lance de espiritualidade. Não tem como negar como isso. tapar o E sol quando sem você ter. suprime isso, o ser humano vai fazer xixi por algum lado. Aí o que o Becker fala? Ele fala então que nós criamos o romance apocalíptico. Essa é a expressão que ele usa. O que é o romance apocalíptico? Você começa a divinizar o amor, o eros, o sexo. Aí você vê realmente a paixão que o pessoal tem pelo sexo. Muitas músicas hoje parecem com salmos. Só que enquanto o salmo, o objeto da devoção é Deus, o objeto da devoção é um parceiro. Se amar e viver, eu vivo porque amo você. Opa. Isso é uma mentira, isso é uma hipérbole. Por mais que você seja apaixonado, a sua vida não está dependendo daquela relação, você está entendendo? E o pessoal compra isso e vende isso, então é mais ou menos esse jogo entre a autodivinização, que o Sion falou, e a divinização De algo. que é o ídolo, a idolatria. Pode ser dinheiro, Pode ser o dinheiro, o sexo, aí dá esse vazio, que é o like... que é esse vazio tremendo que É ele uma falou. forma O cara disfarçada tem de tudo. adorar a si mesmo. Exatamente. É, né? Porque nenhum ídolo é alguma coisa em si. É um espelho, né? Onde a pessoa de fato projeta, né? Você acha que na nossa história, quando o ser humano estava adorando um ídolo, ele não estava vendo alguma coisa sobrenatural nele? Sim, Uma do ponto forma de vista religiosa. Religiosa. Do ponto de vista Me psicológico. proteja. Do ponto de vista psicológico, eu quero quebrar a cara do cara. O que eu faço? Preciso do Deus da guerra. Ô, Isso. Marte, me ajuda aqui. Eu quero cair na gandaia e arrebentar a boca do balão aí. Baco. Então, Colheita. exatamente. Séries, Então eu faço Deméter. uma conexão, né? No fundo, o cara adora-se a si mesmo. Só que isso dá uma exaustão que é barra pesada. E com um agravante, né? As pessoas não são moralmente melhores que os deuses que elas adoram. Exatamente. Como assim? Elas... Ela começa a deuses se tornar são semelhante barra àquilo que ela começa a idolatrar. Ah, entendi. Você tá entendendo? Ela é um espelho do que... Exato. Ou os deuses são espelhos... Por exemplo, no Israel antigo, o pessoal adorava o Baal. Logo Que é o começava deus? o deus da fertilidade, o deus da chuva, que trazia Qual que para é os o dinheiro? cananeus. Dos babilônicos lá. Não, é que o dinheiro mesmo, assim como vai parecer mais tarde, né? o meu carro, que vai ser mais na época da invenção da É que eu tô moeda, com né? outro nome do demônio que é relacionado ao dinheiro. Ao Mamon? Mamon. Mamon. Isso é no Novo Testamento. Ah, bem isso é depois. depois. Mas é bem desculpa. depois. Mas o Baal, quem gostava do Baal, partia pra Baalada, né? Nossa! Toma, Paquito! Baladeirão, vai lá pro Baalada, né?
Pra tomar uma birita. Uma porrada. Agora, já que vocês estão rindo aqui, eu lembrei, só tomando um pontinho aqui, me lembrei desse negócio do pessoal ficar pegando apocalipse de jornal e... A gente não fechou esse... Eu vou dar um exemplo cômico, mas ele ilustra o absurdo que pode chegar. Esses dias um pastor amigo meu estava contando que um sujeito, ele falou que ele assistiu essa reportagem. Ele falou, eu vi na hora que estava passando. Sabe esses programas de reportagem, sensacionalista, né? E o sujeito que ele dizia que era Jesus, e os camaradas flagraram o sujeito roubando uma loja. E quando eles o prenderam, por que eu sou Jesus, e por que você estava roubando a loja? Para cumprir a profecia. Como que fala que eu virar como ladrão? Jesus virá como ladrão. Ele inesperado, então ele estava roubando. Ele estava roubando para cumprir. Hein? Então, assim, de uma história meio exasperada como esta, a outras ridicularidades mais comuns, nós temos hoje realmente, esse foi um dos alertas de Cristo. Virão falsos profetas, falsos mestres. E o curioso, já para fechar essa questão do Apocalipse, do sim do ainda não, quando Jesus em Mateus capítulo 24, que a gente chama de um pequeno Apocalipse. Por que é o pequeno Apocalipse? Porque esse capítulo de Mateus é uma profecia do fim do mundo. Porque Jesus estava em Jerusalém, e o Sayão conhece muito bem lá, eu espero que um dia você vá para lá. Só pra você ter noção, só uma das pedras ali do muro de amarração, porque o templo ele tem, eu chamo de caixote, tá certo? Que Herodes mandou construir, foi terminado por Herodes Agripa, mas o Herodes Grande começou, e aqui no meio assim ficava o templo. Então o templo, não sei se a câmera tá pegando, é como se o templo ficasse aqui no meio assim, ó. Que assim agora pega. O templo ficasse aqui, né? E aqui tinha esse muro de arrimo aqui. Uma plataforma. Uma plataforma mesmo. E aqui no miolo era o Monte Moriá, que não dá para ser visto mais, porque cobriu. Só aqui atrás ficaria o Muro das Lamentações, ou o Muro Ocidental. Só uma das pedras aqui tem 13,8 metros de comprimento, sem emenda. Uma loucura aquilo. Imagina o tamanho disso. Sem emenda? Sem emenda, pedra de calcário, né? Caramba. Isso é uma das pedras. Aí os discípulos... 650 toneladas. Uma pedra. Aí os discípulos, diz Mateus capítulo 24, estavam admirados com tudo isso aí que eles viram e tudo mais, que apesar do templo ter sido destruído, uma parte desse muro de arrimo está hoje ainda de pé. Aí a gente entende. Aí Jesus olhou para aquelas pedras e falou assim, olha, aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aí o pessoal ficou com a pulga atrás da orelha. Aí quando chegou no Muro Monte das Oliveiras, eles perguntaram, Senhor, diz-nos, quando acontecerá, exatamente, porque é o lado do Oriente, quando acontecerão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Aí Jesus, a primeira coisa que ele falou é o seguinte, vejam que ninguém engane vocês, porque certamente vocês ouviram falar de guerras e rumores de guerras. Não se assustem. É necessário que ainda aconteça, mas ainda não é o fim. Sim. Então é isso. Então ficar guerras e rumores de guerras ficar pegando guerra como sinal do fim é distorcer a própria palavra de Jesus. E Jesus diz ainda, na hora em que vocês não pensarem, é que virá o Filho do Homem. Exatamente. Então não dá para colocar na agenda. E tem um detalhe interessante, nesse Mateus 24, versículo 14. O Evangelho, né? Está escrito que o Evangelho do Reino será pregado a todas as nações. Nações significa todos os povos e etnias. Que isso é um contingente hoje de mais de 7.500 povos e etnias diferentes. Só um lugar como a Indonésia e como a Índia, cada um deles tem mais de 1.000. E esse evangelho não chegou a todas as etnias. Então, assim, o pessoal que quer marcar a vinda de Cristo na agenda antes do tempo, pelo menos deveriam considerar essa realidade, porque, de fato, é verdade que, olhando para a história bíblica dos tempos de Jesus para cá, num certo sentido, os últimos dias já começaram naquele tempo. E se aproxima, mas não dá pra gente dizer é amanhã, é depois da manhã, é daqui a 5 anos, 10 anos. Esse tipo de atitude é absolutamente contrária ao espírito do Apocalipse. O Apocalipse não foi escrito para satisfazer a curiosidade de ninguém e nem para ninguém colocar nada na agenda. Foi escrito para você ser um tipo de pessoa impactado pela bênção, pela graça de Deus, para ter uma vida diferenciada desse mundão doido que está aí. Exatamente. Esse que foi o objetivo. E o curioso é que esse versículo que ele citou, que ele vai falando assim, não é o fim, é o princípio das dores. Aí quando ele fala, será pregado o evangelho do mundo, então virá o fim. Exato. Então esse é o grande sinal. Sabe, esse é o grande sinal. E o curioso é que Jesus fez uma mescla ali. Ele misturou eventos relacionados ao fim do mundo, à volta dele, com a destruição de Jerusalém que aconteceu no ano 70. Ele fala, quando vocês viram o abominável da desolação... Que faz parte pro jeito hebraico de pensar. Exatamente. Você está entendendo? Então, olha, quando Jerusalém for cercada de exércitos, fujam para as montanhas, né, as mulheres estiverem grávidas naquele dia, aquela coisa. Ele falou, não, a realidade dali. Entendi. Então, é aquela questão. Eu tenho que desejar a volta de Jesus.
ficar atento aos sinais dos tempos que ele falou, né? Vocês sabem reconhecer os sinais dos tempos, e a americana não sabe reconhecer quando a figueira, né? Não sabe reconhecer os sinais dos tempos. Então, são os dois extremos que temos que evitar. É o extremo do sensacionalismo. Interpretar os sinais dos céus. Dos céus e não sabe interpretar os sinais dos tempos. Então, é o extremo do sensacionalismo e o extremo do meu Senhor tarde vem, que também é um processo perigoso, que eu chamaria de desescatologização da igreja. A pessoa já fala, não, vai ser, isso vai demorar muito. E a volta de Cristo já não é mais um ardor. Sabe quando é que começou a desescatologização da igreja? Quando? Quando Constantino começou a dar poder para a igreja no IV século. Por quê? Porque a igreja agora não era mais perseguida, trocou as catacumbas pelos palácios romanos. Então, o ardente desejo pela volta de Jesus... Em português, claro, misturou política com religião. Exatamente. E pra que... Sabe que é a filosofia do cabanão mundão? Tá tão gostoso aqui, pra que eu vou almejar lá? E aí a cristandade acabou, vamos dizer, entrando numa pegada que era própria do Império Romano. E quando você lê o Novo Testamento, você tem um contraste, né? Roma acha que domina tudo. Roma tem o domínio sobre todas as nações. Aí o Evangelho chega com uma palavra subversiva, né? Como assim tem outro rei que não é César? Aí quando você pega Apocalipse 11:15, os reinos desse mundo agora passaram a ser do Senhor e do seu Cristo. Ele reinará para sempre. Poxa, o pessoal romano olhava um negócio desse. Roma eterna nas moedas, né? Vinha escrito Roma eterna. O fogo de Roma jamais vai se apagar. Os caras nunca mais... Chega no Coliseu, o Coliseu é de emocionar, cara, porque você olha lá onde os caras eram mortos, onde eles eram comidos por leões, eram assassinados assim diante, e hoje você olha, você tem uma cruz lá, de onde o pessoal olhava. Então assim, ninguém consegue lidar com esse poder que vem de Deus do Evangelho e que não depende de força humana. Quando a cristandade, sem experiência de espiritualidade, virou um movimento político e dominou o processo, e eu acho que em grande parte isso ainda acontece hoje, aí perdeu a genuinidade da coisa, e acho que nesse ponto o Rodrigo tem razão, é que a coisa assim, realmente, olha, a gente... O que você tem, por exemplo, de grandes construções na Europa? Isso nem era a expectativa de Jesus e dos seus discípulos. O que era? Eram os antigos templos para os deuses romanos, que agora viraram templos da cristandade. O nome basílica que a gente usa até hoje para a igreja era um nome que vinha de um templo pagão romano. É Basileus, né? Basileus, rei em grego. E qual é o... Não tem também o lance do Armagedon ser uma região perto, né, no Oriente Médio? Nós vamos levar você lá. Quando você chegar lá e olhar, vai ser o fim do mundo a sua experiência. Como chama lá a região? É o Vale do Jezreel. Isso. Por que lá tem gente que crava que lá eu tenho uma interpretação, não sei se o Sayão vai concordar, eu tenho uma interpretação... Eu acho que não, acho que eu penso diferente dele. Mas é até bom, vou colocar a minha, eu quero ouvir a sua também, sério mesmo. Eu tenho uma interpretação midrástica daquilo ali. O que eu chamo de midrash, né? Ele sabe? Midrash é uma forma de interpretação que os judeus fazem, os judeus da época de Jesus, darash em hebraico, interpretar. Então, midrash, por exemplo, é quando você enxerga as coisas na ótica do Messias. Então, vamos lá, vamos aplicar isso aí no Apocalipse. O Apocalipse fala o seguinte: então vieram os reis que vêm da parte do Oriente, secou o Eufrates para eles virem, e eles se ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Apocalipse 16. Apocalipse 16. Aí você pega o Apocalipse foi escrito em grego, mas essa palavra está em hebraico. Ar em hebraico é montanha. Magedon é Megido. Então seria Megido, montanha do Megido. Aí quando você vai lá em Israel, perto do Vale do Jezreel, o Vale de Israel é lindo, porque você tem uma montanha aqui, uma cadeia montanhosa aqui, outra cadeia montanhosa, aquele vale enorme ali no meio. Verdinho. E é ali embaixo, inclusive, que já Israel guarda. Pior que pro dispensacionalista é um prato cheio, porque é ali embaixo que Israel guarda os caças. É dali, o chão levanta assim, uma coisa, e o caça sai do chão, não sei quantos metros para baixo assim, pode bombardear ali que os caças que não é afetado. Não estão afetados. Então, ali você tem a cidade de Megido. E tem até um livro, agora eu tô tentando lembrar o nome do autor aqui, não sei se você... As Batalhas do Megido, eu vou lembrar o nome do autor, porque teve muitas guerras que aconteceram ali. Por exemplo, o faraó Neco, quando veio batalhar, foi ali, Nabucodonosor veio para ali, porque ali, em termos de estratégia militar, é um lugar bom para batalhar, porque é um vale enorme, então dá para 2 exércitos se encontrarem. A partir disso, os que literalizam o Apocalipse, o Armagedon, como sendo uma guerra envolvendo União Soviética, China, contra Israel, Estados Unidos e aliados, imagina que os 2 exércitos vão se confrontar ali no vale... De um lado tá a China, né, e do outro lado tá o Ocidente. Exatamente. Né? Eu, particularmente, entendo um pouquinho diferente. Eu entendo o seguinte: em primeiro lugar, Megido é uma elevação, porque é uma cidade, a cidade de Megido, tem 18 camadas de ocupação ali, mas é uma montanha. Mas quando a gente olha na Bíblia, geograficamente falando, às vezes o acidente geográfico tem o nome da região. Por exemplo, Mar da Galileia. Às vezes é Mar de Tiberíades, porque tinha a cidade de Tibérias.
né? Mas o nome do mar mesmo é Mar de Kinneret, ou Genezaré. Mas chama Mar da Galileia porque fica na região da Galileia. Monte Sinai, é porque fica na península do Sinai. Você tá entendendo? Entendi. O Monte Pisga, ou Nebo, é porque fica na região. Moab. Então, qual que é a montanha que fica ali perto de Meguido, que pode ser chamada de Monte Meguido? É o Monte Carmelo. E o que aconteceu no Monte Carmelo no passado? Uma guerra do bem contra o mal, simbolizada em Elias batalhando contra os profetas de Baal, que vem o fogo de Deus e consome e tudo mais. Então eu entendo que aquela batalha do Armagedon ali já é a própria vinda de Cristo ali, os momentos exatos ali, últimos, onde ele vem com poder e grande glória para poder dar fim ao mundo e tal, e ali eu não entendo como um conflito histórico, mas como um conflito escatológico, no sentido agora de escatom mesmo, da volta dele. Não é uma guerra entre civilizações. Não, eu particularmente não acredito que é uma guerra entre civilizações. Eu penso que é o momento do juízo mesmo, quando ele vem com a glória dele para botar fim, onde muitos vão querer que os montes caiam sobre eles e implorar a morte e tudo mais, porque o juízo chegou e os remidos vão receber a glória. Agora eu quero ouvir a sua interpretação aqui. Então, o problema do pessoal é que assim, aquilo está escrito porque aquilo faz um sentido no contexto e no ambiente onde ele é escrito. Então, o que acontece? Essa cidade de Megido é a cidade mais importante da terra de Israel do ponto de vista geopolítico. Dali, você enxerga tudo. A famosa estrada, que era a Via Maris na época romana, o caminho do rei, passava por lá. Essa cidade é mencionada em 1 Reis 9, versículo 15, como uma das 3 das principais cidades do rei Salomão, juntamente com Hazor, ou Hatzor, né? E também Gezer. Então, quem domina Megido ou Megido, domina tudo. Essa que é a questão. O rei Josias, que foi o último bom rei de Judá, morreu nesse conflito de babilônios e egípcios no ano 609 a.C., no final do seu reinado, e aí acabou a época de Judá. Então, Megido sempre foi. Lá, o Rodrigo conhece muito bem, foi achado relíquias arqueológicas importantes dos assírios, dos egípcios. Ela foi muito atacada, 18 camadas diferentes. Porque ali, quem domina ali, domina a região. Então, o que acontece? Apocalipse não é um livro de referências literais. O livro, por definição, é simbólico. Eu vi uma besta que subiu do mar, não é o Godzilla. Isso é simbólico. Não cola. Poxa vida! Entendeu? Poxa, tava tão legal. Então, por que tá falando disso? Porque esse lugar evoca essa situação. O que é o Apocalipse? É uma literatura simbólica que fala de um conflito onde não há meio termo na relação entre o bem e o mal. Então, quando o pessoal começa a fazer uma leitura literal, eles perderam que tipo de livro é esse. É como ler uma poesia do jeito que eu leio uma bula de remédio. Não faz parte dessa percepção. E a coisa é tão doida, porque, olha, o Rodrigo tá falando de Israel, não sei o que, mas Israel é desse tamanhozinho, é tamanho de Sergipe. É pequeno. Esse Vale de Jezreel, a gente fala, né? Até que um dia eu tava lá com o pessoal, eu falei, pessoal, olha o Rio Jordão. Cadê? Ninguém podia ver. Porque eu falei, esse rio só dá pra ver pela fé, né? Porque é tão pequeno que é pequenininho, tudo é pequeno lá, né? Então, o Vale de Jezreel, imagina se cabe o exército chinês no Vale de Jezreel. Mas não, não cabe, não tem como você botar os supostos atores internacionais para lutar, ainda mais numa época de míssil, de tecnologia militar, drone, você vai imaginar. Então aquilo é uma referência de um conflito absoluto que vai ter entre o bem e o mal. Não pretende, na minha opinião, estabelecer cronologia de datação. A ideia é a seguinte: toda a realidade sofre porque nós temos a presença do mal no universo. E todas as culturas convivem de boa com o mal. Existe o que a gente chama de uma mentalidade dualista, no sentido que pau que nasce torto, morre torto. Quando um negócio é assim, não tem o que fazer. Os filhos das trevas contra os filhos da luz. Exato, isso faz parte do pensamento indo-europeu, do mundo todo. Na Bíblia é diferente, porque na Bíblia diz assim, pessoal, não era para ser assim. Esse negócio entrou por acidente. Então o mal, ele é estranhado, ele é rejeitado, ele é confrontado, e aí que vem a coisa linda, ele será vencido. Então o pensamento bíblico é um negócio espetacular porque ele é cheio de esperança. Sabe o que quer dizer para mim? O fim do Armagedon é a derrota definitiva das forças do mal nesse mundo. Então quando essa vitória final do reino de Deus chegar, aquilo não é uma cronologia, não vai ter mais criança pedindo debaixo do viaduto, não vai ter mais gente sequestrando pessoa para arrancar o órgão da pessoa, não vai ter mais injustiça, maldade, crime, porque o reino de Deus vencerá eternamente. Exatamente, é a redenção futura. Então assim, o pessoal acha que o Apocalipse é um videogame. Mas discordância de mim. Não, é que você foi por um caminho diferente. Eu não sabia, eu falei eu falei na profetada. Porque eu tô esperando a discordância aqui. Por enquanto eu não tô vendo também. A gente arruma uma. A gente arruma uma, viu? Não seja por isso. Então vamos arrumar daqui a pouquinho a discordância.
Traz uma coisinha com cara de porco aí, você vai ver a discordância. Ah, é? E esse bem que Você sabe que o Rabino Ravissani veio aqui, né? Veio. A gente fez um episódio histórico mas aí. A pizza teve que vir kasher, né? Kasher, Aí... Deixaram a calabresa pra você, então. Não. É porque é diferente. Não é só questão de não comer a carne de porco, né? Pra gente tem que ser kasher. Sem kasher. Aí teve que trazer lá do Higienópolis, eu acho. Higienópolis, uma coisa assim. Tudo. É, da pizzaria de lá. Pô, foi muito legal. Eu acho que eu tô com fome, tô falando em comida. E aí, já pediu? Ah, tá bom. E quando você fala, Sayão, que o mal reina no mundo, o mal está entre nós, ele não existia no começo de tudo? Ou o mal sempre esteve lá meio escondido? Não, a ideia da Bíblia é o seguinte, é que quando Deus cria tudo, ele cria de maneira, digamos assim, perfeita. Não no sentido perfeito, na totalidade, que nada tem qualquer finitude e limitação. Mas a pergunta é o que é o mal? Essa que é a questão. Então, assim, a teologia cristã, de modo geral, o pensamento judaico-cristão, tem um pensamento que é muito expresso por estudiosos como Maimônides, né, Moshe ben Maimon, da tradição judaica, Agostinho, da tradição cristã, que vão dizer o seguinte: o mal não tem existência ontológica. O que quer dizer isso? É igual a ferrugem. A ferrugem existe? Só se tiver ferro. Ah, entendi. Então, se não tem ferro, não tem como a ferrugem, não tem como ter doença se não tem organismo. Entendi. Então, ele não tem uma existência, digamos assim, essencial. Porque como é que eu defino o que é mal? Tem que ter um parâmetro, uma referência. Essa referência é Deus. Então, o mal tem a ver com uma rebelião, uma ruptura, uma oposição àquilo que é referência, àquele que é referência, que é o próprio Deus. Diferente do pensamento, vamos dizer, não bíblico, onde se entende, aí que é o drama da situação, que a realidade, ela é composta na sua essência ontológica, constituinte de bem e mal. Quer dizer o quê? O mal nunca desaparecerá. Você está fadado a estar com ele. Então o pensamento bíblico é diferente, por quê? Porque ele não se entrega a um fatalismo. Isso quer dizer que tudo aquilo que está numa categoria negativa, que se opõe à referência da divindade, eu estranho, eu rejeito, eu luto. Por isso que o pensamento bíblico tem o quê? Justiça social. Os profetas chegam pegando pesado: não pode fazer isso é roubalheira, isso é mancada, isso é sujeira, que isso? Entendeu? No mundo sem essa perspectiva, olha, não tem o que fazer, né? As coisas estão assim, estão escritas nas estrelas, não tem como mexer. Aí não, então quer dizer, porque a realidade original não é essa, você sonha com essa esperança que vem da palavra divina. Quando você olha o Apocalipse, pega no final Nova Jerusalém, ela é uma volta ao Éden. Ela é o Éden urbanizado. Parece na figura da cidade o jardim de volta. Entendi. Entendeu? Então, nesse sentido, por isso que é um negócio interessante, que a cultura de inspiração bíblica, que atingiu parte da história do Ocidente e está presente no povo judeu, é uma cultura de transformação positiva, por causa dessa insatisfação com a realidade do mal, inspirada nessa realidade de Deus. Eu queria até colocar uma historinha. Você vai mudar do assunto ou não? Não, é dentro desse assunto mesmo. É porque, até completar ele, não sei se tem a ver com o que você vai falar, porque tem religiões até que dizem que o mal é intrínseco e não tem como uma coisa depender da outra. Sabe aquela coisa de uma coisa o Yin Yang, aquele desenho do Yin Yang. O que seria o mal se não fosse o bem? Isso, exatamente. Além de, o Yin Yang coloca justamente isso. Além deles serem intrínsecos, o bem tem um pontinho de mal e o mal tem um pontinho de bem. O pensamento bíblico, como o Sayão bem colocou, mas é o oposto disso. Não é só ir contar uma historinha que ilustre isso que ele falou. É uma anedota dessas de internet, mas eu acho que ela do ponto de vista ilustrativo, ela é válida. Dizem que uma vez um professor desafiou os alunos em sala de aula e falou o seguinte: Deus criou tudo que existe? Sim. O mal existe? Sim. Então Deus criou o mal. Exato. Aí um aluno levantou a mão. É um pensamento que, se você parar pra pensar, faz sentido. Ele criou tudo? Sim. O mal existe? O mal existe, sim. Então... Só que aí um menino levantou a mão e falou assim: professor, o frio existe? Existe. Ele falou assim: não. O que existe é a ausência de calor. O escuro existe? Não. O que existe é a ausência de luz. Entendi. Então, na verdade, o frio, do ponto de vista dos químicos, aí entendem melhor do que eu, o frio, na verdade, é a sensação provocada pela ausência de calor. O mal é a sensação provocada pela ausência de Deus. Não é nem de bondade. Não. Isso eu posso definir. Porque a bondade se define a partir de Deus. A partir de entendi. Deus. Senão ficava uma coisa vaga. Exatamente. Se é bondade. Se eu puder definir inferno numa palavra única, é bem homilético o que eu vou falar aqui. Inferno é a ausência absoluta de Deus. Absoluta. É a ausência absoluta de Deus. É por isso que até quando fala do fogo que queima lá, é um fogo que não produz queimadura, ele produz angústia.
Fogo não produz angústia, produz queimadura. Exato. Mas o fogo que descreve ali é um fogo que produz angústia. Então, o que acontece? O mal é apenas Deus respeitando. Aí bom, se fosse um calvinista, a gente ia ter problema. Mas como eu tenho uma linha mais arminiana, né? Eu acredito no livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é Deus respeitando a decisão humana, mesmo que for contrário ao que ele quer. Entendi. Só que quando Deus se afasta, o caos acontece. Porque quando Deus fala... Porque tem muito ateu que fala o seguinte, que Deus de amor é esse? Que ele fala o seguinte, ou fica comigo ou eu vou te destruir no inferno. É que o pessoal tá comparando Deus como aquele namorado possessivo, que ele fala com a menina assim, ou você namora comigo, ou então eu vou te matar. Não. Ela não é obrigada a namorar com ele, porque ela tem muitas outras opções de namoro. Mas nós não temos muitas opções de Deus. Você tá entendendo? Então, quando Deus fala... Olha, quando Deus fala, fica comigo, senão você vai morrer, é como se a água pudesse falar com o peixe assim, viva em mim. Posso fazer um... Por favor. Te amo, tá? Te amo, filho. Tchau, boa viagem. Vai com Deus. Tchau. Obrigado, viu? É como se a água tivesse vontade, a água pudesse falar pro peixe assim, peixe, viva em mim, senão você vai morrer. Não é que a água é uma possessiva, é porque o único jeito do peixe viver é dentro dela. Entendi. Então, vida só em Deus. Mas se a pessoa não quer Deus, então ele vai escolher o lado da sensação da ausência de Deus. E a sensação da ausência de Deus, como o caso do frio, como o caso das trevas, é o que a gente chama de mal. Então, per si, é isso que ele falou, o mal como ontologia não existe. O mal não é um ser ontológico. É uma negação. É uma negação. É o resultado de uma ausência. Entendi. E a gente pode dizer que esse mal, ele surge mesmo... essa ausência, separação é na queda? É no paraíso? Na rebelião dos seres que têm liberdade, arbítrio, que resolvem dizer não a Deus. Tanto os seres espirituais... É isso que eu ia falar. Lúcifer também, então. Exatamente. Satanás, os seus anjos e o ser humano. Na linha temporal... Primeiro é a rebelião dos anjos, depois da terra. Sim. Isso vocês acham que está correlacionado? Sim. É? Jesus diz em Lucas 10:18, via Satanás cair do céu. Como um raio. E como nós sabemos que a antiga serpente é o dragão, e tem a ver com a tentação, então necessariamente a queda angelical precisa ser antes do Éden. Agora é um exercício de achismo, então, de uma teoria. Se não tivesse tido essa queda de Lúcifer, provavelmente Adão e Eva não cairiam, ou não dá pra gente fazer alguma correlação? Então, aí eu tenho uma ideia um pouco diferente. Na minha opinião, Deus, ao permitir que isso acontecesse... O qual? O primeiro evento ou o segundo? O segundo. Estendeu uma mão de misericórdia profunda para o ser humano. Por quê? Porque tendo liberdade, a gente em qualquer momento poderia dizer não para Deus. Ah, entendi. Como o homem cai, o ser humano cai por uma tentação externa... Diferente de Satanás e dos anjos que fazem essa rebelião sem nenhum elemento externo, ele externamente é tentado e externamente ele é levado a sair dessa tentação. Então, uma das razões, que é especulação pura, porque a redenção nos é apresentada, é porque o ser humano cai mediante uma indução, uma tentação externa. Diferente do que acontece lá. E aí a gente pergunta, bom, já que o problema está na liberdade, na escolha humana, né? Coisa doida, porque a gente chega lá na vida eterna. A nossa maior maldição seria a nossa possibilidade de escolha, é isso? Então, aí eu chego na vida eterna, eu vou pro céu, chego lá, eu escolho errado de novo, caio outra vez? Exato. Não, por quê? Porque uma vez que você usa esse elemento que vem da imagem de Deus em você, a sua liberdade, isso utilizado é determinante. Por exemplo, você escolheu ter um filho, dá pra dester o filho? Não. Então, quando você, por exemplo, os próprios anjos que caíram, uma vez que eles escolheram, eles determinaram o seu destino posterior de distanciamento de Deus. Aqueles que escolheram confirmar a sua posição diante de Deus, estão seguros. Então, na vida eterna, nós que tomamos a decisão de responder a essa graça de Deus em Cristo, estamos seguros permanentemente, porque senão o céu vira um inferno, você pode cair a qualquer hora, não é o caso. Não se levantará por 2 vezes a iniquidade. Exatamente. O que quer dizer isso? É que a rebelião não vai ter de novo, não vai acontecer, porque é como ele falou. Você gastou o cartucho. Você gastou o cartucho e agora, porque olha, eu vou fazer vou pegar uma carona no que ele falou, tem uma coisa na teologia que a gente chama de Heilsgeschichte, a história da redenção. Em alemão. Essa história da redenção, a gente pode pegar o seguinte, ela tem todo um processo jurídico, que a gente até começou falando disso aí. Das regras, né? Das leis. Né? A regra foi quebrada, a lei foi quebrada, o diabo ele perdeu. Na verdade, ele não era diabo. O nome Lúcifer, na verdade, é uma corruptela. Você sabe que o nome Lúcifer não está na Bíblia. Não. Saiu pode explicar isso melhor do que eu. Isso é uma corruptela de uma tradução que acabou mal feita do latim. Lutíferos, né? Aquele portador de luz, foi o Jerônimo que colocou lá e acabou ficando como um nome próprio. Mas a Bíblia só fala, como caíste do céu, ó estrela da manhã, né? Seria Estrela da Manhã? Estrela da Manhã. Mas Estrela da Manhã, às vezes, também não é Jesus, é chamado de Estrela da Manhã? Satanás é o leão, Deus é o leão. Questão. Exatamente. Em que sentido?
Satanás é leão como quem tem potencial de destruição. Jesus é o leão da tribo de Judá como aquele que tem protagonismo em relação aos... E tem Depende de qual é a figura. Mais. O diabo, ele quer ter a posição de Cristo. Sim, tudo E para ter a posição, né, de Cristo, ele imita Cristo. Mas peraí, como o diabo imita Cristo? Ele imita Cristo na aparência, mas não na qualidade, não no caráter. Entendi. Então eu vou fazer uma comparação. É como uma bolsa Louis Vuitton original e uma bolsa Louis Vuitton feita na 25 de março. Entendi. Uma imita a outra, mas não a qualidade da outra. Entendi. Entendeu? Então no Apocalipse todo, você vê o diabo sempre fazendo uma paródia de Jesus. Jesus é apresentado no Apocalipse como um cordeiro que foi morto e reviveu. Então, se ele no grego lá, esfrazo, dá a entender que ele tinha uma marca de degola aqui, mas ele estava sentado vivo no trono de Deus. A besta tem uma das cabeças feridas de morte e reviveu. E o dragão dá o trono dele para a besta. Deus Pai dá o trono para o cordeiro. A falsa ressurreição. O cordeiro tem o selo de Deus sobre os 144 mil. A besta tem a marca da besta sobre a testa. Então você vê que tem uma paródia. Mas não tem um espelhamento da crucificação de Cristo, não tem espelhamento do filho não. Tem. O diabo é a Louis Vuitton da 25 de março tentando imitar a Louis Vuitton original. Você tá entendendo? É o título, né? Exatamente. Eu quero parecer com ele, mas não com a qualidade e o caráter dele. Entendi. Porque ele fala, eu subiria acima das alturas e estabeleceria meu trono. Então, acontece o seguinte, quando Adão caiu em pecado, porque a serpente o tentou, e Eva, e eles entregaram o mundo para Deus, teoricamente o mundo deveria ser destruído. Sim. Mas Deus iria redimir a humanidade dando o próprio sangue dele. Porque quando alguma pessoa me pergunta assim, tá, mas se Deus sabia de tudo isso desde o início, e ele criou Lúcifer, mesmo sabendo que... Vou usar o nome Lúcifer, que é o comum, né? Ele criou Lúcifer, mesmo sabendo que Lúcifer iria virar o diabo, Satanás, que são títulos que ele vai pegar depois. Então Deus é responsável. Eu faço uma pergunta em volta. Quem pagou o maior preço? Porque quem pagou o maior preço pelo pecado, eu não sei se o Sayão vai me chamar de blasfemo aqui, pra mim não foi nem o diabo. Não? Não. Quem? É Cristo. Por quê? Sabe por quê? A Bíblia fala que ele vai ser sacerdote por quanto tempo? Para todo sempre, livro de Hebreus. Por que ele vai ser sacerdote por todo sempre se o pecado não vai durar por todo sempre? Hebreus fala que ele pagou a morte por todo homem. E quando ele ressuscita, ele mantém ainda as marcas da crucifixão, mesmo no corpo ressurreto. Ele sobe para o céu nesse corpo ressurreto e os anjos falam, ele virá da mesma forma que para o céu o vejo subir. Quando a promessa bíblica da nossa glória fala que nós vamos chegar ao nível da glória de Cristo, fala o seguinte, nós vamos crescer até atingir o nível da sua glória. Mas espera, se Cristo é Deus, como é que eu posso ter o nível da glória dele? E diz que ele agora não se envergonha de nos chamar de irmãos. E ele fala, Senhor, agora corpo me formaste. E a divindade habita corporalmente no corpo de Jesus. Então o que a gente dá para entender nesses textos? E mesmo a imagem do Apocalipse, que o cordeiro glorificado ainda está com a marca da degola. Cristo não pagou um preço só de foi lá, morreu na cruz, ele não podia deixar de ser Deus, porque Deus é Deus. Mas ele pagou algum preço eterno pela nossa salvação. Ó, pizza, vamos lá então. Mas então, o que acontece? Cristo amou tanto a humanidade que ele me amou, isso me emociona falar, antes de eu existir. Na onisciência de Deus, o projeto do Sayão, do Rodrigo e do Vilela já existiu. E sabe, mais ou menos como se fosse um pai com um filho, a comparação que eu fazer é muito tênue ainda, porque o amor de Deus é muito maior do que qualquer analogia que eu possa fazer. Mas sabe, se um pai tem um filho com paralisia cerebral, que ele está numa cadeira lá, sem coordenação motor e tudo mais, e babando, e alguém que não é pai fala assim, gente, se você voltasse no passado, você ia querer ter esse filho? Mesmo que você não possa viajar, porque não tem com quem ele fique, o pai olha para aquele menino lá, fala assim, se eu voltasse, eu não me arrependo dele ter nascido. Claro. Então Deus nos ama tanto, tanto, que mesmo sabendo toda essa bagunça, ele falou, eu vou criar mesmo assim, e eu vou pagar o maior preço, eu vou morrer por eles. Mas a minha pergunta, mais uma vez, desculpa se for uma blasfêmia, eu tô fazendo perguntas até infantis, como uma criança. Você acha que Deus, em algum momento, se sentiu culpado por dar a liberdade e saber que o filho ia cair? Não. Você entendeu a minha pergunta? Sim, veja. Porque, de certa forma, ele fala, mas eu criei eles assim e eles caíram. Eu poderia ter feito eles diferentes para eles não caírem. Só colocar os antes da palavra pro Sayão. Deus não duela com o caráter dele e Deus não comete equívocos. Deus não erra. Mas Deus sofre com nós. É a ideia do Deus passional? Passional, né? Eu tô lembrando o teólogo que fala do Deus Piper, né? O John Piper, né? Também, né? Ele sofre conosco. E tem uma palavra em hebraico que é o Naham,
que é difícil traduzir. Arrepender-se, né? Eles traduzem como arrepender, mas... Mas é isso mesmo. Porque assim, não arrepender no sentido de pisei na bola, olha que besteira que eu fiz. Então... É uma tristeza profunda por algo que tá fora do que ele desejou, do amor dele. Aí o meu enfoque é diferente. Como se ele tivesse dado coisa, dado um presente que ele não pode devolver, que assim, ele deu o livre-arbítrio e ele sabe das possíveis consequências do livre-arbítrio, mas isso é incondicional, ele não vai tirar. Então, o problema é que a nossa cabeça é pequena demais, né? E aí, a gente vê o cenário, o que a gente chama propriamente de mal. A Bíblia fala, por exemplo, que Deus, Isaías 45:7, eu crio o mal. Mas não no sentido ontológico, não é que Deus cria o pecado, quer dizer que Deus, por exemplo, traz a tempestade. Deus traz o juízo sobre Israel, traz o mal enquanto sofrimento. Só que é o seguinte, os seres criados por Deus, na sua condição de limitação, finitude e uso de liberdade, podem desenvolver caminhos de distanciamento de Deus, mas não deixam de estar debaixo desse domínio, desse controle de Deus. Me interessou. Você pode repetir? Que eu pedi um Guaraná pra ele aí. Eu não sei exatamente onde... Não, só essa última frase que você falou. Então, Deus, tendo os seres criados que são finitos, limitados e sujeitos ao uso indevido do arbítrio, isso não quer dizer que Deus perca o domínio, o controle geral da situação. Então, assim, é mais ou menos o seguinte, uma criança vai desenhar um negócio e ela faz um risco torto e começa a chorar. É como se o pai pegasse, abrisse, levantasse e fizesse um desenho bonito em cima daquilo que parece ter sido um descontrole. Nesse sentido, a Bíblia tem um negócio interessante que é o redesenho que Deus faz a partir dos cacos humanos. Existe um negócio em que aquilo que era para ser mal se torna bem, e bem de uma maneira muito especial, de modo que, por exemplo, se tem uma coisa que é a marca maior do pecado e do mal no mundo, é a morte, e quando Deus resolve vencer a morte e seus desdobramentos, o que ele faz? Ele se torna como um de nós e morre, e se entrega à morte. Como é que eu venço o meu inimigo? Amando o inimigo. Isso tudo é loucura. Então, nesse sentido, a Bíblia não funciona nessa matemática certinha que as pessoas têm, ela funciona com uma lógica muito estranha e diferente. Por exemplo, a história da redenção não é feita por santos, por gente boa. É gente que só fez burrada. Davi. Não tem heróis da Bíblia. Você pega a genealogia de Jesus, vai ver os caras, as pessoas envolvidas ali. Você vai, Elias, que era o profeta que o Rodrigo acabou de encher a bola dele, o cara queria se matar. Uhum. Você vai ver a situação do pessoal. Então, quer dizer, os descaminhos humanos, assim como o sofrimento que existe no mundo, são uma oportunidade para a ação dessa redenção divina que faz um quadro maravilhoso com cacos quebrados. Tá. Esse é o redesenho. É assim, Deus podia criar um ser que não errasse. Pois é, mas ele teria... Não, mas ele poderia, certo? Poderia, mas teria que abrir a mão da liberdade. Não seria um ser. É isso que eu ia falar. Não seria um ser humano. Não seria, seria um robô. Seria uma pedra. Uma pedra. Uma isso, coisa que já tem. Já tem. Tá lá. Mas a diferença entre o ser humano e um anjo e um ser angelical, os dois têm livre-arbítrio. Sim. Qual é a diferença? A diferença ele colocou. É a questão do ser um pecado intrínseco ou extrínseco. No caso do Adão e Eva, eles tinham que para tentar o anjo. O anjo não teve. Mas a possibilidade do mal, o que a gente tem que entender é o seguinte, isso aqui eu vou falar, tem que ser falado com muito cuidado para não parecer que você está responsabilizando Deus pela coisa. A partir do momento que Deus cria seres livres, o mal como possibilidade passa a existir. Em metafísica a gente fala o seguinte, a doutrina do ser, as coisas existem em potência e ato. Aristóteles, exatamente. É Aristóteles puro aqui. Potência... Se ele criasse seres totalmente controláveis 100%, não existiria a possibilidade de mal. Exatamente, mas também não existiria a possibilidade de amor real. Exatamente. O exemplo do filho. Exatamente. Se seu filho, você quer que ele te ame porque... Ele pode não te amar. Exatamente. Se ele fosse programado para te amar, não teria vantagem nenhuma. Exatamente. Sem liberdade não existe amor. Exato. Agora, isso que ele falou, saiu... Engraçado, ele tá falando das discordâncias até agora, eu tô tentando achar. Não achei ainda, mas vamos achar aí. Eu vou dar um exemplo da minha vida. Não, muito pessoal. Lene, qualquer discordância você fala aí também. Porque é o seguinte, o pessoal, aí eu vou falar mal dos crentes aqui, dos religiosos, porque em tudo eles ficam defendendo Deus, né? Como se Deus pudesse ser advogado. Então a Bíblia fala, Deus se arrependeu. A pessoa surta, não, como assim Deus se arrependeu? Essa frase é extremamente importante. Por quê? Ela mostra
como Deus, diferente de ser um Deus aristotélico, de uma abstração, é um ser pessoal de amor profundo, que a situação de fragilidade do ser humano atinge ele de tal maneira que a palavra usada para se referir à atitude que o ser humano tem que ter diante do seu erro, intencionalmente é usada como um efeito literário pelo autor do livro para dizer isso de maneira forte, colorida, densa e poderosa, e não diz Deus se arrependeu. Aí os caras querem arrumar a Bíblia. Ah, não entendi o seu ponto. Eles começam a dar uma ajeitada, entendeu? Senão você não torna real o sentimento de Deus. Exatamente, eles querem dar aquela ajustada. Na falta de outra palavra para... Não, mas é a palavra perfeita. Mas Deus se arrependeu? Não se arrependeu no sentido em que toda a descrição de Deus, ela é o que a gente chama semelhante à ação humana. Ela é chamada de antropomórfica. Sim. É a mesma coisa de conversar com uma criança. Quem que é um cara sábio? É um indivíduo que fala difícil e ninguém entende? Esse cara é louco. É a pessoa que consegue explicar a coisa mais complicada para uma criança de 7 anos. Isso é. E nesse sentido, por exemplo, quando Deus fala, ele se condiciona à fonética humana? A limitação nossa. A Bíblia é Deus falando com o sotaque humano. Então, claro. Então, nesse sentido, a Bíblia fala do dedo de Deus, fala do sapato de Deus atirado na terra, que número ele calça? 52, 45, 47? Entendi. São entendeu? Metáforas. Então você tem descrição que a gente chama tecnicamente de antropomorfismo e antropopatia. Aí o pessoal não entende onde é que está a pegada, entendeu? É como alguém vê um quadro de arte especial e em vez de ver a Tarsila do Amaral, em vez de ver o Da Vinci, em vez de ver o Van Gogh, a pessoa fala, nossa, essa tinta aqui deve ser da marca tal. Você é louco, cara, você está examinando uma obra de arte, você está discutindo de onde veio a tinta, quem foi que... Você é xarope? Que isso? Então eu acho que é mais ou menos uma falta de sensibilidade com a pessoa com a cabeça moderna, cartesiana, que tem um negócio assim, pega o texto bíblico e grande parte da confusão que existe do conflito entre o pessoal secular e religioso não vem, eu diria assim, de discussões inúteis e falsas. Como você disse com a holandesão de useless. 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 Totalmente desnecessário. Eu queria só dar um exemplo rápido dessa questão de Deus, da reciclagem da minha própria vida. Por muito tempo, e olha que foi terapia para eu ter coragem de falar isso, mas é bom porque tem gente que tá ouvindo a gente que de repente tá numa situação semelhante e a gente pode estar ajudando alguém, tá do outro lado lá, a galera que tá assistindo. Pessoal, às vezes vocês veem assim, a gente aqui falando com Vilela, todo direitinho, bonitinho e tal, eu aqui falando de hebraico, falando de Israel, Saião, mas é aquele negócio, todo mundo vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo, né? O que acontece? O pastor falando isso é muito engraçado, né? Você vê, né? Vamos orar por ele. Vamos orar por ele, né? Agora, o que acontece? Por muito tempo, eu lutei muito com uma coisa que os pregadores falavam na igreja, e pra mim era terrível, aquele negócio assim, você é desejado de Deus. Por quê? Em que pese o risco de uma teologia humanista que tá surgindo por aí, que eu não subscrevo a ela, que é essa teologia que quer colocar o ser humano como o centro do umbigo de Deus. Não é bem assim, não. Deus me ama, mas ele é justo, ele é o Senhor, eu não sou Senhor. Vamos deixar isso bem estabelecido aqui. Mas ele me ama. O amor, é o princípio do amor que a gente acabou de falar aqui. Só que o meu pai e minha mãe não me planejaram. Meu pai tinha tomado umas e outras, minha mãe estava separada do primeiro marido dela, meu pai estava separado da mulher com quem ele vivia, e foi pra casa da minha mãe, e os dois conversando ali e tudo mais, tomou e tal, e se relacionaram, e ela ficou grávida de mim. Isso nos anos 70, que uma mulher que engravidava numa situação daquela. E foi uma coisa tão terrível que a primeira profecia que eu tive era nunca pra eu ser crente. Era da minha tia, que era batista, e o meu tio, que era metodista. Eita! Foram na porta da minha casa, minha mãe comigo no colo, e falaram assim, vão com a gente pra São Paulo. Ela falou assim, nossa, vocês eram na minha casa? Não, nós não viemos em atitude de paz. Porque você é uma adúltera. Nossa. Vamos agora pra lá, você vai criar isso aí. Isso aí era eu. Aí minha mãe, mas eu não posso deixar o Wilson, meu pai, tudo, ele é um bom homem, tudo. Você não vai deixar? Então é o seguinte. O meu filho é soldadinho de Cristo. Mas isso aí vai ser um marginal. E vai te dar muita dor de cabeça. E o sangue que corre na minha veia não corre mais na sua. E aí foi uma coisa muito complicada pra mim. Por quê? Olha, interessante a posição, e você vai se surpreender de um adventista falando isso. Olha a posição legal da lei. Tecnicamente falando, legalmente falando, eles estavam certos. A minha mãe não estava numa relação sexual conforme a Bíblia prescreve. Tecnicamente eles estavam certos. Mas e a graça? Onde é que entra a graça aí?
E eu, durante muito tempo, degladiei com isso. Mas se Deus me ama, peraí. Se Deus me desejou, então Deus desejou aquela relação que não era... Num certo sentido. No certo sentido que ele queria. Mas se Deus não me desejou, então o que eu estou fazendo aqui? Até o dia que eu descobri um insight teológico. Por isso que eu pedi licença para dar esse exemplo, que foi justamente o que ele sistematizou do Deus que é especialista em reciclagem. Você não usou essa palavra não, mas eu tô colocando como... Essa palavra eu não gosto. Mas eu tô falando de reciclagem no sentido assim, porque muitas vezes a gente se sente um lixo mesmo a vida da gente. Deus pega uma coisa que aparentemente não vale nada e transforma aquilo em algo que passa a valer tudo. Então, a partir do momento que algo que Deus não desejou acontece, ele consegue, na sabedoria dele e na onipotência dele, transformar o bem em mal. Esse que é o lance, é corrigir o desenho. As dores de parto chegaram para a mulher como uma maldição pós-pecado. E a dor que dá mais prazer na mulher quando ela é mãe. O suor do rosto foi colocado como uma maldição para Adão. E como é bom trabalhar. Então eu entendi o seguinte, aquilo que estava acontecendo naquela relação sexual não era o que Deus queria. Mas uma vez que algo que ele não queria aconteceu, ele conseguiu tirar uma bênção. Ele falou assim, eu vou fazer com que esse espermatozoide aqui fecunde esse óvulo aqui, e esse ser aqui eu vou dar a chance dele me amar. E esse ser amou, e eu tô aqui. Eu sou um exemplo vivo desse milagre inexplicável, porém testemunhável de Deus, que é o que o Sayão falou. Mesmo não gostando da palavra reciclagem, eu usei mais num sentido emocional mesmo. Ressignificação. Ressignificação que Deus consegue. É uma coisa que tá acabado, você não vê futuro naquilo. E Deus fala assim, calma, eu não agi ainda. O curioso é, se você olhar bem para Jesus com atenção, você vai ver que Jesus bate de frente, principalmente com um tipo de pessoa. Curiosamente, são os religiosos. Os caras que estão lendo a Bíblia e falando sobre ela o tempo todo. E a pegada que se define é que essa galera, eles de alguma maneira se sentem melhor do que os outros. Então eles fazem a comparação e tem uma atitude de cima para baixo. O que a Bíblia vai mostrar pra gente é que tá todo mundo no mesmo buraco, na mesma situação. E quando você acha que a sua condição é diferenciada a ponto de você se colocar sobre o outro, aí é que você tomou o veneno que na verdade a pessoa lá foi destruída por um caminho equivocado, mas é o mesmo veneno que está agindo e mexendo com você no mesmo buraco. Então o que acontece? É muito louco isso. Deus permite experiências e situações completamente inimagináveis de sofrimentos nas quais ele vem e sofre junto com a gente, para que a partir dessas situações inesperadas ele construa uma realidade inimaginável. Quer ver uma coisa, um exemplo interessante? Os discípulos estavam andando com Jesus, Jesus falou que ia morrer, que ia ressuscitar, nunca caiu a ficha para ninguém, os caras totalmente por fora. Aí quando Jesus ressuscita e é avisado e falado, nosso querido Tomé, mandou lembrança para todo mundo, falou, imagina, eu não acredito de jeito nenhum. E aí ele cara que tinha fecha o tempo, tal, tinha tido provas. Se eu não botar o dedo lá, o que você esperaria? Se Jesus fosse religioso no nosso molde, punição. Ele soltaria os cachorros, mas que vergonha, cara, tanto tempo comigo, como é que você fez um negócio desse? Jesus não só aparece para Tomé, permite que ele bote o dedo, veja lá, e aí corrige a caminhada dele, e aí nesse momento Tomé vira para Jesus e fala, Senhor meu e Deus meu. É uma das frases mais poderosas que você encontra de alguém reconhecendo que Jesus é divino. Agora, quando? Depois da dúvida cruel. Então eu vou dizer uma coisa louca aqui, você vai ficar chateado comigo, Rodrigo não vai querer mais conversa comigo, todo mundo vai ficar revoltado. Ninguém acredita de verdade sem não ter duvidado antes. A pessoa que crê frivolamente não sabe nem do que está falando. Aí eu vou dizer uma coisa mais louca, para mim muita gente descrente, até ateísta revoltado, é um crente enrustido. Ele tem uma coisa dentro, por isso que ele revolta, por isso que ele tem que brigar, por isso que ele tem que ficar chateado. Então quando alguém vem, por exemplo, batendo pesado, falando assim, um dia o cara fala, eu não consigo entender uma coisa dessa, eu falei, eu também não. De boa, porque é interessante como exatamente desse deserto é que Deus faz nascer a flor mais bonita. Então é uma coisa curiosa esse processo de transformação do mal em bem pelo poder amoroso e restaurador da graça de Deus. A galera entende errado, que a palavra divina é um monte de mandamento, é um monte de ordem, é um lugar, é um monte de quadrado onde você deve pisar,
e os caras ficam dizendo quadrado maior ou quadrado menor, né? Então, assim, tipo, não rola o que o pessoal tá pensando. A Bíblia é cheia de ironia profunda que fala desse negócio extraordinário que é. Só pra te deixar tranquilo que eu não fiquei chateado não, que eu tenho um livro que chama-se O Ceticismo da Fé, que eu escrevi. Legal. Porque às vezes é preciso duvidar para crer. Agora... Mas falando de mim, eu não sei se o Lenny também pode completar isso, mas... Eu duvido que todo mundo, mesmo quem creia, não passa por um momento de dúvida. Você vê isso no Salmo. O salmista fala, Senhor, como assim? Exatamente. Não, isso faz parte. Não, que é coisa mais polêmica que Cristo terminar na cruz falando, Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Caramba, então, aquilo é de uma humanidade, uma força tão absurda. Então, o sabor da Bíblia é agridoce. E junta elementos contrários e a gente, quando recebe esse conteúdo como todo, ele alimenta. O que a gente faz? A gente quer separar e criar um negócio assim, entendeu? Que agora, não olha se que conecta. interessante esse negócio que o Sayão falou da religiosidade, os batunos religiosos do tempo dele. Já que a gente falou tanto de volta de Jesus aqui, nem todo mundo terá o mesmo comportamento na volta de Jesus, eu estou falando dos que vão se perder. Porque em Apocalipse capítulo 6, fala que quando ele vier, um grupo vai falar o seguinte: ó, montes e rochas, caiam sobre nós e nos esconda da face daquele que se assenta sobre a rocha. Então, quer dizer, estão tão desesperados com a volta de Jesus, que eles vão pedir as rochas para caírem neles. Outros não. Outros vão falar o seguinte: Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome fizemos curas. Os demônios. E ele falou assim: eu nunca vos conheci. Então, olha a petulância. Ele vai estar voltando e ele fala: peraí. E outros ainda vão questionar assim: quando é que o senhor teve fome que eu não dei de comer pro senhor? Quando é? Ele falou: quando você... Então você nota que haverá religiosos tão petulantes que é uma linha muito tênue entre a crença e a crendice, entre a relação de amor e a relação de legalismo. É muito tênue. Você pode fazer a mesma obra de alguém que está salvo, mas por razões completamente escusas. Porque se eu olhar do sentido estrito da lei, a liderança judaica com a qual Jesus bateu de frente, eles estavam perfeitos. Perfeitos na lei. Uma coisa que é extremamente assim, significativa é quando você lê João 9, você entende a cabeça humana e a proposta de Deus. Tem um cara cego, o cara é cego de nascença, a pergunta do discípulo: quem foi que pecou? Quem pisou na bola? Foi ele ou foram seus pais para que ele nascesse cego? Jesus diz: nenhum nem outro. Ele está assim para que nele se manifeste as obras de Deus, para a glória de Deus. Então, uma dissonância, um elemento que a gente caracteriza como algo indesejável, negativo, é uma grande oportunidade para a gente fazer diferença e construir de maneira positiva em sintonia com esse amor de Deus. Por isso que a tradição judaica tem um negócio muito interessante. O que a gente está fazendo aqui? Eles dizem Tikkun Olam. Nós estamos levantando, construindo o mundo. E o que a tradição cristã, que é filha da mesma raiz, diz? Nós somos sal da terra e luz do mundo. Então, por que tem uma coisa ruim e péssima e problemática diante de mim? Exatamente para que eu seja canal de bênção. Então, qual é a resposta de Deus para o problema do mal? Não é uma explicação filosófica. A resposta de Deus para o cara que está morrendo debaixo do viaduto, que está sofrendo bomba, é eu e você fazermos diferença. Motivados pelo amor de Deus, é uma resposta prática. E, cara, não tem nada mais legal que isso. Quando a gente, na nossa fragilidade, malandragem, na nossa pequenez, Deus de alguma maneira usa você para ajudar uma pessoa, isso é muito legal. Né? Uma coisa simples que você faz com uma criança, ela fica sorridente, te dá um abraço, você ganhou o dia, né? Então nada é mais significativo do que isso. Posso fazer uma provocação? Opa! Lúcifer, ou se não é Lúcifer, é algum outro nome, Satanás. Da manhã, Satanás. Será que ele pode ser salvo? Ele pode ser perdoado pelo que ele fez se ele genuinamente se arrepender algum dia? E se sim, como fica o mal ressignificado? Ele não pode. A Bíblia não dá essa proposta. Ah, não? Não Quer há dizer, ele retorno. poderia, né? Ele poderia. Se ele aceitasse o perdão de Deus. Eu tô colocando o verbo assim no futuro subjuntivo. Assim como mas ele não, ele se ele falar, algum momento, chega a segunda volta de Jesus já foi longe demais. e fala, então, mas eu reconheço ele como meu salvador. Ele já foi longe demais. Ele gastou suficientemente o cartucho do seu arbítrio de modo que não há retorno. Ah, é? Eu acho que nesse ponto você vai concordar comigo. Houve um tempo que ele poderia... Porque imagina o seguinte, a pessoa vai se afastando de Deus, e tem uma hora que ele não consegue voltar mais. Teve a queda, ele luta com um terço do céu e cai. Ali ele ainda poderia se arrepender.
A Bíblia pode ser, a Bíblia não dá essa. A Bíblia não dá. A gente só pode dizer o seguinte, eu acredito, não sei se o Saio vai concordar comigo, porque eu quero até ouvir sua opinião, que houve um período que eu não sei precisar de quanto, nem quando, que ele poderia voltar atrás. Mas sabe quando a pessoa vai ainda tal... Porque assim, como é que eu vou dizer? Perder a salvação é muito mais difícil do que ganhá-la. Ah, é? Porque você está lutando contra o Espírito Santo. O Espírito Santo está tentando te chamar de volta e você está resistindo ao Espírito Santo. Então, e chega a um tal ponto que Jesus até chama de o pecado contra o Espírito Santo para o qual não há mais perdão, que a pessoa vai a tal ponto que ele não tem mais caminho de volta. Isso pode acontecer com seres humanos. É isso que eu ia falar. Eu ia entender claro. Para ser humano. Jesus, pra ser humano. Sabe onde você vê isso? Onde? No cinema. Você vê isso num filme muito interessante chamado Barrabás. Famosa com o Anthony Quinn. É um clássico do cinema baseado na obra de um sueco muito famoso chamado Per Lagerkvist, que ganhou o prêmio Nobel. E a história é muito interessante. Ele sugere, né, que o Barrabás acompanha, vê tudo. E ele sabe o que aconteceu e ele tenta. O Barrabás ali é o Anthony Quinn. Sim. E ele tenta crer em Jesus, não consegue. Por quê? Porque ele foi longe demais e gastou a sua liberdade, então ele discute essa questão dos limites da liberdade humana. Naquela votação lá, Barrabás ou Jesus? Ou... Então, é um filme romanceado, é claro, é romanceado. Mas ele aí acontece que o Barrabás sai, escapa e descobre o que aconteceu. E aí ele vai tentar entender o que houve, quem é esse cara, por que eu... E ele tenta crer, mas não consegue. E eu tenho visto isso em pessoas. A pessoa chega num ponto onde ele resiste ao amor de Deus, ele endurece o coração, ele fecha a porta, de modo que ele não consegue mais. É como se a pessoa tivesse... A Bíblia diz isso. Jesus falou para os caras do seu tempo, vocês receberam da parte de Deus um juízo, que Deus deixou você ir longe demais, que vocês têm olhos para não ver, ouvidos para não ouvir, para que vocês recebam o desdobramento do que vocês fizeram. Então você tem um limite, né? O próprio Judas aparentemente chegou a esse nível que ele já não tinha mais, sim. Não há como não tinha mais. Eu falei assim, aquele que me entregou a você, pecado maior tem. Agora, mesmo assim, Jesus ainda lutou com Lúcifer até o final, porque na Santa Ceia Jesus coloca Judas do lado Judas, dele. não Lúcifer, Judas. Judas. Na Santa Ceia, Jesus põe Judas do lado dele, na cultura da Páscoa. E na cultura do Oriente Médio, na hora de sentar à mesa, os mais íntimos, você colocava um do lado ou do outro. Aí fica João, que era o discípulo amado. Jesus lavou o pé. E por que ele colocou Judas, então? O ato de amor. A última oportunidade. Oportunidade. E mesmo assim... E lavou os pés dele. E lavou os pés dele, exatamente. Jesus não impediu de participar da Páscoa. Ele que levantou e saiu. Você que Jesus lavando os pés aqui, na atitude de humilhação, humildade. Sabendo que aquele levantando os olhos e o Judas olhando para ele. Nossa, cara. Aquele que me trai. E com um detalhe, nesse momento, Judas já tinha pegado as moedas e já tinha feito todo o acerto lá. Já. Não foi depois que ele saiu dali. Mas ainda podia voltar atrás. Aparentemente, é difícil bíblica. A Bíblia não... Acho que até foi uma providência divina. A Bíblia só nos permite predicar sobre alguns caracteres depois que já passou. Mas enquanto a história está em curso, Jesus falou, não julguem para que vocês não sejam julgados. E ele falou da parábola do joio e do trigo. Ele falou, o joio e o trigo vão crescer juntos até a vindima. Então você não sabe quem é quem ainda. Por que eu digo? Porque aí a gente entra num perigo que é o seguinte... Tem o perigo da graça barata, que o Dietrich Bonhoeffer falou, né? A graça de graça não é graça barata. Mas tem o perigo do legalismo. E qual que é o grande drama do legalismo? É que você começa a selecionar as pessoas pelas boas obras que ela comete. Isso é legalismo? Isso é legalismo. É aquela ideia que a lei me salva, quanto mais caridade eu fizer, mais santo eu sou, quanto mais oração, uma barganha com Deus. Você não faz espontaneidade de amor, é pra ganhar. E você vê que é interessante, ele citou o filme do Barrabás. É interessante que quando a gente fala do chamado bom ladrão, o Dimas, a tradição chama de Dimas, a Bíblia não traz o nome dele, é Dimas e Gestas, então, por que ele é o contrário de Barrabás? Esse que é o mistério, pra mim, da conversão. Que é uma coisa realmente que só Deus que conhece mesmo. Por que o João foi pro caminho A e o Pedro foi pro caminho B? Por que Pedro nega Cristo e é restaurado? E arrepende, e o Judas não. Então. E mesmo Pedro que foi mais assim porque negou, mas os outros todos fugiram, com exceção de João. Todo mundo caiu fora. Os outros nem tiveram a oportunidade de negar, fugiram antes. E vai-se lá saber o que eles não fizeram nessa fuga. Agora, olha que interessante, você tem 3 palavras, porque quando a gente fala do bom ladrão, dito bom ladrão, a Bíblia não chama de bom ladrão, tá certo? A Bíblia não chama de ladrão. E ele estava na cruz com Cristo. Você tem 3 palavras em grego para ladrão. Você tem a palavra kleptes, que é o ladrão no sentido geral. De furta. Kakurgos, que é o malfeitor, e lestai. O lestai dos 3 é o pior, que o lestai é aquele que rouba com violência e requintes de crueldade. O lestai era aquela classe de ladrões, salteadores, que tomavam a bandeira política para justificar o terrorismo deles.
Por exemplo, os Sícaros eram desse tipo. Teve uma vez lá em En-Gedi que eles mataram 700 mulheres e crianças. Quando o Flávio José fala que quando Jerusalém foi cercada pelos romanos, os próprios sicários botaram fogo no armazém de comida para obrigar o povo a lutar por eles. Então eles eram terríveis. E quando o evangelho de Mateus fala do episódio dos ladrões na cruz, fala que os 2 malfeitores blasfemavam contra Jesus. Os 2. Então dá a entender que aquele que se arrependeu num primeiro momento, ele também falou bobagem como o outro. E Mateus chama os 2 de Lestai. E sabe qual que é o outro que vai ser chamado de Lestai? Okay. Barrabás. Que era o bandido mesmo. O bandido mesmo. Então eu trabalho com a hipótese que havia 3 cruzes, porque eles tinham apanhado Barrabás e 2 de sua gangue. Entendi. Eram 3 cruzes, que era Barrabás e os 2. Como Barrabás conseguiu cair fora, porque o povo pediu para soltar Barrabás, colocou Jesus. Os dois comparsas de Barrabás estavam ali. E aí você vê que é interessante que, se olhar obra por obra, ou humanamente falando, aqueles 2 ladrões na cruz estavam na mesma situação de Barrabás. Teoricamente, num caminho sem volta, mas um deles voltou. Então você nota que é tão sutil, não é a palavra que eu queria usar, é tão íntima essa questão da pessoa com Deus e quem foi realmente para um caminho sem volta, que só o Espírito Santo que conhece. A gente pode falar de Judas aqui porque ele está numa história posterior, mas se Judas estivesse vivo aqui hoje, eu estaria proibido de sentenciar Judas. Jesus falou assim, não julguem para não serem julgados. Você entendeu? Apesar do que ele fez, você não poderia julgar. Porque às vezes, na última hora, a pessoa se arrepende, como o caso do ladrão, porque apesar de ser um mau ladrão, não era um bom ladrão. Porque a gente pensa assim, um camarada, tadinho, que foi apanhado. A gente cria um romance, porque a gente gosta de histórias com final feliz. Então a gente imagina uma história bonita para aquele bom ladrão para justificar ele, tadinho, tá ali, né? Não, ele era perverso como o outro. Mas alguma coisa nele o impediu de ir ao caminho sem volta. Entendi. Agora, o que é essa coisa que impede alguém de ir pro caminho sem volta e o outro vai? Isso é muito... só Deus é juiz. Só Deus disso, é juiz. Né? Só Deus que sabe. Agora, dá a impressão nítida que o Judas nunca acertou os ponteiros, né? Ele se mata depois, Na Bíblia diz que ele roubava, né? Que ele era ladrão. Ele era ladrão. Ele questionou. Eu tenho a impressão que o Judas, quando começou a ver Jesus, falou, pô, esse cara tem futuro. Ninguém fala que nem ele. Eu vi ele fazer uns negócios muito loucos que ninguém consegue fazer isso. Esse cara é a nossa esperança para derrubar os romanos e arrebentar esse negócio. À medida em que ele vai convivendo com Jesus, ele vai se decepcionando, falando, não, esse cara aí, até o rapaz, esse rabino é gente boa, mas ele tem umas ideias assim, de amar inimigo, perdoar Quem era os também que esperava outros. que ele fosse pela espada também? Era... A maioria dos judeus, né? A expectativa era essa. Era, né? Mas aí, eu acho que o Judas, quando chega no momento que ele vê que Jesus não vai dar certo da perspectiva dele, ele fala, ó, eu vou perder meu tempo aqui, eu vou... Ele vai ser morto mais cedo, então mais tarde. deixa eu ganhar uma grana, pelo menos. E se de imaginar se trata, isso aqui é uma especulação que eu tô fazendo, viu, Sayão? A Bíblia não diz isso. Como possibilidade. Vai que, porque ele viu Jesus fazendo milagres também. Sim. Vai que ele também pensou assim, não tô negando o que o Sayão falou, tô colocando como uma hipótese aqui, né? Olha, esse camarada aí, ele faz milagre. Porque eu já vi ele multiplicar pão, já vi ele expulsar demônio. De repente ele tá precisando de um empurrão. Eu vou provocar. Você tá entendendo? Acho que não, porque senão ele imagina, o cara vai ressuscitar assim, e eu porque o que ele pega, cara que condenei. Sabe por que eu tô colocando isso? Porque o que ele recebe pra atrair Jesus também é muito pouco. 30 moedas é pouco? É pouco. Não é pra ficar rico, moeda de prata, se fosse moeda de ouro. De ouro era pouco, ele não ganhou tanto assim, ele podia ter pedido muito mais. Ganhou um mês de salário de um trabalhador comum. Agora você vê, se a gente fosse julgar por aparência, por isso que eu falei, enfatizei, o Sayão concordou, é só Deus que é juiz. Se eu fosse olhar por aparência, o único discípulo que eu daria nota 10 era Judas. Era o mais bem preparado. Sim. Todos os discípulos de Jesus, pelo que a gente entende, eram da Galileia. Ele, se fosse numa igreja, era todo mundo falando. Aquele é o cara. Era melhor que os outros. Foi melhor que os outros. O único que provavelmente era da Judéia era Judas. Ele. Porque era Judas Iscariote. Iscriot, que é uma cidade da Judéia. E tinha uma rivalidade naquela época. Sotaque diferente. Que os judeus da Galileia eram judeus de segunda categoria. Por isso que um dos primeiros problemas de Jesus ser judeu é que ele era galileu. É o judeu padrão Chico Bento. Judas não. O Judas ele era da Judéia. Então, assim, pela época, você entendeu? Ele era o cara que tinha mais sentido. Que sempre põe esperança, né? Esse cara tinha boas promete, né? E o próprio fato dele ser colocado como tesoureiro, sendo que Levi Mateus era contador. Sim. E ele que é o tesoureiro, você vê que, tecnicamente falando,
lógico que eu tô lendo as entrelinhas, tá? A Bíblia não deixa tão claro isso. A Bíblia só fala que ele era o tesoureiro e que Levi Mateus tinha sido cobrador de impostos. Teoricamente, Levi Mateus deveria ser o tesoureiro do grupo. E Jesus permitiu que fosse Judas. Mesmo como essa parte está na Bíblia, ele punha a mão, como é que tem a expressão? Ele punha a mão no Ele tirava da bolsa. Da bolsa. Então ele já roubava naquela época. Então, a coisa antiga. É complicado, mas tem uma frase interessante do John Newton, Paraíso Perdido, que ele fala o seguinte: no céu nós vamos ter 3 surpresas. É poema, mas eu acho interessante. Muita gente que talvez eu pensava encontrar lá, eu não vou encontrar. Muita gente que eu não esperava encontrar lá, eu vou encontrar. E a terceira surpresa: uau, eu estou lá. Eu acho que a figura de Judas é muito emblemática. E eu não sei o que aconteceria se não existisse ele. Teria que ter outra pessoa para entregar Jesus? Ou a profecia se daria de outra forma? Então, a profecia ela não é específica, né? Ela não estabelece, vai ser... Ele é chamado de filho da perdição exatamente porque ele aparece nesse cenário executando isso. Mas não é assim que Judas é um robô, que ele não poderia... predestinado. Eu tô tentando sair fora dessa traição, mas não consigo. Ou vontade de trair hoje. Não funciona assim. O texto bíblico não trabalha com esse tipo de proposta. Então, é importante porque o texto deixa claro que a realidade da vida perante Deus e os homens, ela sempre está disponível diante de mim, na minha realidade. Então, quer dizer, ou você pode se voltar para Deus, você pode reagir de uma maneira ou outra, e os resultados são bem diferentes. Então você assume uma postura que tem a ver com outro elemento ligado à liberdade que é importante, que é o da responsabilidade. As pessoas fogem da liberdade e buscam um pensamento fatalista exatamente porque elas não querem ser responsáveis. Elas querem que alguém determine o que a sua vida vai ser, o que vai acontecer. Na Bíblia não, você é chamado. Por isso que na Páscoa, na grande libertação, o povo que sai do Egito tem vontade de voltar para a escravidão quando a coisa fica difícil. E eles não vão poder entrar na Terra Prometida. Porque quem tem cabeça de escravo nunca pode chegar na Terra Prometida. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. E agora eu acho que você tocou num do problema atual hoje. As pessoas hoje não querem assumir responsabilidade por nada. Hoje o problema, eu sou assim porque meu pai não me criou bem. Eu não estou negando que os traumas são coisas reais, que têm que ser tratadas. Eu valorizo demais o trabalho dos psicólogos, da terapia. Eu fiz terapia. Mas, sabe a diferença entre o veneno e o remédio com a questão de dosagem? Hoje, a culpa sempre está na terceira pessoa, do singular ou plural. É sempre o outro. E sempre buscando alguém para resolver por mim. Né? Exatamente. É o outro. Você entendeu? Eu sou assim. Alguém tem que fazer alguma coisa. E essa não é a norma bíblica. Menos você é responsável. Então, em última instância, Judas negou Jesus por culpa do próprio Judas. Claro. Não foi porque Jesus facilitou, porque Jesus... Sabe? E a prova que a Bíblia não é coisa programada, é que se a Bíblia fosse programada, a galeria dos heróis da fé, ao contrário do que o Saião falou, seria todo mundo certinho, perfeito, bonitinho, sem defeito, sem mácula, sem nada. E não é isso. Você pega... E também não é uma panaceia para um 007, autorização para pecar à vontade. Né? Não é isso. Não é permitido. Não. Tem punição. Davi foi punido e tudo. Mas já que a gente entrou já na Páscoa, vamos falar da Páscoa? A Páscoa, ela existe desde quando? Bom, a gente tem, né, uma Páscoa que tem origem na tradição judaico-cristã e uma Páscoa que vem do mundo pagão, né? E aí o que acontece? O mundo antigo aprendeu muito bem o que significa as experiências da gente nas mudanças das estações. Isso. Então, o verão, o inverno, a primavera e o outono. E a relação com o tempo, a princípio, é uma relação natural. Depois, esse natural que se reveste de muita mitologia, ele está associado a divindades, a poderes, a espíritos e assim por diante. Então, qual era a questão? A questão é a mesma que a gente tem hoje. Como é que a gente lida com a vida diante da morte? O que sustenta a gente? Como é que é? Então, teve todo um processo, o mundo pagão é muito louco, né? No sentido de que, ou eles têm um lance de, tipo, padrão Halloween, né? De ligado com morte, com macabro, com o pessoal se machucar, se cortar para atender as divindades, ou então a gente celebra a vida como na zoeira total. A galera, todo mundo lá enche a cara, sai todo mundo no esquema da balada e rola de tudo. E aí a manifestação de Deus na história do povo, ela vai quebrar esse padrão comum e vai fazer um negócio muito interessante. Ela vai transformar o tempo, né, que é um processo no qual nós estamos inseridos, não só
numa relação que tem a ver com a nação, com o povo, com a sobrevivência, com tudo, mas um tempo diferenciado que é um tempo sagrado. Por isso você tem a importância muito grande do Shabat, das festas de Israel e da Páscoa. Então a Páscoa é uma festa de celebração da história. Por quê? Porque esse povo, que é um povo irrelevante, um povo que é seguro por uma promessa divina com uma missão diante da humanidade, ele está debaixo da escravidão de uma grande nação cujo líder é uma divindade. Então você tem a maior nação, mais poderosa, com um panteão de deuses, escravizando uma nação pequena que tem um Deus único que ninguém pode ver. E o que acontece? Deus entra nessa história, vai usar um indivíduo que jogou a toalha, que Deus fez com que ele vivesse nas duas culturas. Quando ele tentou resolver alguma coisa, ele matou um egípcio, aí ele abandonou tudo, foi pro Sinai, abriu uma empresa com o sogro dele, Jetro, Moisés, Cordeiros Associados, largou tudo, ficou lá, e Deus vai lá e chamou e diz: Moisés, ou você vai ou você vai. Então ele foi, e ele vai e liberta esse povo. Então a Páscoa é esse momento especial de libertação, de chamada. Curiosamente, o povo não precisa fazer nada. Isso é muito interessante, né? Eles não são chamados. Deus diz: ó, se você fizer assim, 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 assim. Não. Deus ouviu o clamor deles e os libertou pela graça sem exigir nada. Quando eles são libertos e escapam e saem do Egito, aí Deus vai estabelecer um contrato de parceria e de amizade com eles, mais conhecido como aliança. Aí ele dá a sua lei, porque a sua lei também é uma manifestação da graça divina, no sentido que é uma possibilidade de a gente abrir uma sociedade juntos, Deus e vocês, só que vocês são barra pesada, vocês são carne de pescoço. Como assim vocês vão ser meus sócios e parceiros na aliança? Para a gente fazer isso, eu vou criar toda uma teologia do Lego, né? Ali no tabernáculo, no deserto, para que vocês possam se aproximar de mim e ter relacionamento comigo. A Páscoa é essa lembrança daquilo que é o acontecimento mais marcante e fundamental que existe na história do Israel antigo. E é nessa base que se constrói a Páscoa do Novo Testamento. Então não dá para entender Santa Ceia, não dá para entender a Páscoa de Jesus se você não entender a Páscoa judaica, que é o fundamento, a base de tudo isso. Exatamente. Eu digo que a Páscoa judaica sem o Novo Testamento é um filme que você assiste até o final, até a metade, e não sabe como é que é o final dele. Vocês estão com muito frio? Não, para mim tá ótimo. Tá bom. Então, a analogia que eu faço é isso. A Páscoa judaica sem o Novo Testamento é um filme que você assiste até a metade e não sabe o final dele. E a Páscoa do Novo Testamento, sem entender a base do Antigo, você pegou da metade para o final, mas você não entendeu o enredo. Então, é curioso que aquele povo estava ali no Egito, era um povo realmente desprezado e tudo e tal. Sem e Deus ouviu o clamor daquele povo pela aliança que ele já tinha feito com Abraão. Ele honrou a aliança. E tem uma coisa interessante que... Olha como tem uma hora que o Sayão falou a questão de Deus vem e fala, que eu falei, Deus fala com sotaque humano. Deus lidou com aquele povo numa linguagem que eles pudessem entender. Imagine, alguns falam que eles ficaram 400 anos no Egito. Eu trabalho com a cronologia um pouquinho menor, de 270 anos aproximadamente ali, que tem essas duas visões, né? 215. 215, melhor dizendo, né? 215 anos, que 400 anos seria de Abraão até o Êxodo. Que sejam os 200 ou 400, eles ficaram tempo pra chuchulha, pra caramba ali. Então, o que acontece? Você pega, por exemplo, os japoneses que moram aqui no bairro da Liberdade. Eles são japoneses, eles podem comer a comida japonesa lá, ter um restaurante, ter o olhinho repuxado, ter sobrenome Nakamura, aquela coisa toda, mas ele torce pra um time de futebol brasileiro, ele come arroz com feijão, ele já é um... Ele volta. E se ele volta, e se ele for pro Japão, ele vai se sentir um brasileiro no meio dos japoneses. Então, com os hebreus aconteceu a mesma coisa. Eles estavam por demais aculturados do Egito. E a gente tem uma ideia, uma coisa interessante, Vilela. Quando eu fui pro Egito a primeira vez, mexer com arqueologia, eu tive uma decepção que eu esperava encontrar lá resto das casas, dos palácios faraônicos, e o Sayão sabe, não existe. Você tem pirâmide, você tem câmaras mortuárias, mas casas mesmo, nem os palácios. Você tem um palácio pelo menos preservado, e por quê? Os egípcios, eles construíam as casas deles de tijolo de adobe porque era passageiro. A casa que é eterna mesmo... caixão. É o caixão. Então aquilo ali que tem que ser de pedra para durar, pirâmide para durar para sempre. Mas a gente encontrou nesses lugares duas coisinhas que nos chamam atenção. São miniaturas de casas que me permitem ter uma noção de como é que eram as casas deles, e uma coisa chamada porta falsa. O que é a porta falsa? Será que ele pode colocar o vídeo aí? Eu tinha pedido o vídeo, não, aquela foto, a última foto que eu pedi da porta falsa, só para mostrar uma curiosidade pro pessoal.
Ela vai projetar aqui em algum lugar ou é só vai ver de casa? aqui, né? Tá. É aquela última imagem que eu pedi. Vamos ver se vai ser essa mesmo. Só que ela tá... ele vai virar. Essa aqui, isso, é uma porta falsa. O que é essa porta falsa? Na crença egípcia, é o espírito, que é a Ka e a Ba, a alma e espírito em egípcio. Ele entra pro mundo dos mortos e sai por essa porta. Só que ela é uma porta falsa, porque ela não vai para lugar nenhum, mas ela imita uma porta verdadeira, que geralmente era um marco contra um marco menor, fazendo assim uma ideia de infinito. Então daqui eu tenho uma noção como é que eram as portas das casas egípcias. E eles colocavam aqui no umbral da porta, que em São Paulo fala marco, esqueci o nome, cada lugar tem um nome diferente, essa parte aqui da porta. Tem um outro nome que usa... Batente. É batente, né? Umbral. Eles colocam aqui inscrições egípcias pedindo aos deuses proteção para quem está na casa. Entendi. Sem aquela inscrição ali, você tá ferrado. Tá perdido. Você precisa daquilo. Então é provável que muitos dos hebreus tivessem esse tipo de compreensão e também, sabe aquele negócio do sincretismo? O camarada acende uma vela para Deus, outro pro diabo. Então os judeus também tinham. Aí Deus pegou e falou assim, olha... O exemplo da comunidade japonesa, o cara tem o Buda e tem Nossa Senhora exatamente, lá. Exatamente. Acaba fazendo um sincretismo. Só que nesse caso aqui, o sincretismo era perigoso, que era misturar o Deus verdadeiro com os ídolos do Egito. Olha o que Deus falou assim, vocês vão sair, mas vocês vão ter que fazer uma coisa primeiro. Vocês vão matar o cordeiro, vão comer a carne do cordeiro com pressa, tem que sair com pressa, o pão não pode ser levedado. E vocês vão pegar o sangue do cordeiro que vocês mataram. Essa foi a primeira Páscoa. Dia 14 de Abib. 14 do primeiro mês. 14 do primeiro. Você mata o cordeiro e come naquela noite. Para o judeu, o dia de pôr do sol. Então, se ele matou o cordeiro 3 horas da tarde, quando deu 6 horas, virou a noite, é o dia seguinte. Entendi. Então ele tinha que comer naquela noite, para de madrugada eles saírem. E o que ele tinha que fazer com o sangue daquele cordeiro? A Bíblia fala que ele tinha que pegar aquele sangue e passar no umbral da porta como se estivesse pintando a porta com uma tinta. Quem não fizesse aquilo não teria libertação de Deus. Só que vamos pensar com a cabeça da época. O que você entendia que protegia você e a sua casa? As inscrições pagãs. Então Deus manda que eles primeiro renunciem ao Egito para poder serem libertados dali. Isso tem uma lição para nós hoje. Para eu aceitar a libertação da Páscoa, eu tenho que rejeitar a prisão do pecado. Não teve já nas 12 pragas eles pintarem também a porta pro anjo? Foi isso. Esse aí. Dos primogênitos. Foi a última praga. Foi a última? Foi a última, na 10ª praga. Que aí mata o exatamente. filho do faraó, que é uma divindade. Exatamente. Exato. Que é uma divindade. O faraó exatamente. É. É o Horus, né? Em forma humana. Mata todos os bebês. Todos não bebês, primogênitos. Primogênitos. Os mais velhos. Primogênito pode ter 20 anos, ele é primogênito. Sim. Né? Então eu entendo que esse negócio de Deus pedir para ele passar o sangue ali era muito emblemático. Tanto é que isso não se repetiu mais. Deus não mandou depois pegar o sangue do cordeiro e passar nos umbrais. Foi só ali. Nem todos os elementos que Deus mandou fazer, ele mandou repetir. O cordeiro, eles continuavam comendo o cordeiro pascal, o pão sem fermento, mas passar tinta na porta, não. Porque ele tinha um momento. Então a Páscoa, a libertação é isso. Você entendeu? Então você quer ser salvo, você tem que primeiro abdicar de algumas coisas. É aquela questão, sabe? Lá em Pompeia, naqueles corpos que encontraram em Pompeia, muitos foram encontrados com um saco de dinheiro na mão. Às vezes o camarada morreu porque ele voltou para pegar um saco de dinheiro, morreu junto com um saco de dinheiro. Então aquela questão, quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Então se você quer que Jesus faça uma coisa na sua vida, você tem que ter a primeira coisa, deixá-lo transformar. E como a gente é resistente a Deus e à transformação de Deus, a salvação às vezes, Vilela e Saião, eu acho que ela entra na gente igual um transplante de fígado ou de qualquer órgão. Quando a pessoa faz um transplante, ele tem que tomar um remédio para evitar a rejeição, porque às vezes o organismo entende aquele órgão como sendo uma coisa nociva e rejeita o que está te salvando. Fazendo um paralelo, na vida espiritual a mesma coisa, a salvação vem para me salvar, mas eu estou tão acostumado com o meu mundinho de pecado, de desculpa, de qualquer coisa, que eu fico rejeitando aquilo que veio para me salvar. Então primeiro eu tenho que sair do Egito, eu tenho que deixar que o Egito saia de mim para eu sair do Egito. E a coisa interessante é que o grande problema nosso é quem nós somos. E uma das coisas fundamentais da Páscoa é a definição da identidade. Esse povo vai passar a ser povo em função desse ato de libertação de Deus e de salvação, de modo que a caminhada deles, diferente do mundo em volta, que divinizava a natureza e não distinguia criatura e criador como no mundo egípcio, agora essa dimensão é de um Deus que você não pode controlar, por isso você não pode fazer a imagem dele,
você mal pode pronunciar o nome dele sagrado, que ele está acima de nós e ele é amoroso, ele faz aliança e ele nos chama para a dimensão profunda nossa de alienação em relação a Deus, que tem a ver com o nosso pecado, com a nossa fragilidade moral e pessoal, de modo que a partir daí Israel vai existir como nação de fato. E como é que ele vai ser nação? Sempre lembrando a memória do passado para redefinir essa identidade do presente para poder enfrentar o futuro. Por isso que a Páscoa é tão importante? É tão importante, você é memória, Uma coisa interessante, um americano encontrou um rabino e virou para ele e falou: eu não entendo vocês, judeus, porque todo mundo no planeta passa por uma mudança de terra, vai para um lugar, e essa pessoa, depois de 2, 3 anos, ele está aculturado, 2, 3 gerações. Vocês foram expulsos da terra 2000 anos, os judeus espalham pelo mundo todo, vocês mantêm a fé, a cultura, a língua, não existe ninguém. Por quê? Qual é o segredo de vocês? Aí o rabino falou: porque a gente sabe contar história para criança. Como assim? Como assim? Que história para criança? Que história é essa? Ah, você é americano? Sou. Como é que é a história do Mayflower? Me diga aí. Ah, não, vieram lá os peregrinos lá para Massachusetts, Plymouth, 1620 e tal. Ok, e o que o pessoal comeu de manhã, noite? Isso é irrelevante. Não interessa. Como assim que comeu? Como? Então essa é a diferença. A gente, todo ano, faz o nosso Seder de Pessach, a gente faz a nossa comemoração da Páscoa, a gente sabe exatamente o que eles comeram naquele dia. Quem era cada uma das pessoas que eram protagonistas, a gente sabe o que o pessoal comeu, o que o pessoal bebeu, e tem tudo isso. E as nossas crianças lembram e cantam e retomam essa memória, por isso a gente não acaba nunca. Agora olha o interessante disso aí. Dentre as várias regras que Deus deu de memória, uma delas foi o seguinte: você terá a lei do Senhor por frontal entre os olhos e junto ao teu coração, né? Que é no braço. E aí a gente pega e vê o judeu até hoje, com aquela caixinha preta aqui, que é o tefilim, né? O tefilim, que ele amarra lá, ele vai fazer oração e ele pega aquilo ali e tudo mais. Parece uma GoPro, né? Mas não é, né? Só que aí você vai no Apocalipse, o que a besta faz? Ela também coloca uma marca. Na onde? Na testa. Na testa e na mão. É uma paródia do tefilim. É uma paródia. E qual que é essa paródia? É justamente isso que ele falou. Hoje, o inimigo de Deus, ele está querendo substituir a história sagrada por outra coisa no seu coração. E quando essa outra coisa entra no lugar de Deus, não tem espaço para Deus. Só que essa coisa não vai poder salvar você. Ele é um ídolo, ele não é o Deus. E o grande problema da idolatria e tudo mais é que ela é cativante. Hoje a gente olha para os deuses do Egito, para os deuses Baal, aí não é nada, mas vamos pensar um pouquinho com a cabeça daquela época. Qual que era a glória de um homem no período patriarcal? Muitas esposas e filhos. E filhos. E os deuses, como eram reflexo dos anseios humanos, tinham esposas e filhos. Você pega o panteão pagão, todos os deuses tinham filhos. O Horus tinha Ísis, a Neftis, e tinha o Horus não, o Osíris tinha a Ísis, a Neftis, e tinha o filho Horus. Você entendeu? Aí você vai lá no mundo pagão, o El tinha a Ashera e tinha o Baal como filho. Os deuses eram um reflexo da sociedade. O Deus de Israel é um solteirão. Não tinha mulher, e eu sei que Jesus é o filho de Deus, mas naquela época eles não tinham essa consciência. Então era um Deus sem filho e sem mulher. Numa cultura patriarcal era a pior coisa que podia ser. Muito diferente. Fato de você ter um amuleto para você segurar na mão tem um apelo psicológico muito grande. Desde criança a gente já tem aquela manta assim suja, horrorosa, que você fica com aquele negócio aqui, a naninha, e que você não vai sem a naninha para lugar nenhum. A gente tem aqueles deuses, desde criança a gente agarra. Não vou ter imagem. Tá, e como é que eu vou orar pro Senhor sem ver o seu rosto? Sem ver uma imagem, o Senhor não vai ter isso. Então deixa pelo menos pronunciar o nome do Senhor. E no Egito, pronunciar o nome da divindade era ter poderes mágicos sobre ela. Por isso que Deus, a primeira coisa que ele proíbe é não tomarás o nome do seu teu Deus em vão. Então, olha, eu não posso pronunciar o nome dele, então não adianta nem fazer uma mandinga com o nome dele, que não dá certo. Eu não posso olhar o rosto dele, ele não tem mulher e filhos. Que Deus chato. Você tá entendendo? Mas essa que era a vantagem. E hoje a mesma coisa. A gente tá olhando a história passada, mas a gente tem que... foi o Burton que falou, né? Aqueles que negligenciam a história estão fadados a repeti-la. Exato. Estão fadados a repeti-la. Hoje é a mesma coisa. A Páscoa que o Sayão está descrevendo aqui corretamente, eu concordo com tudo que ele falou, cristã, de Jesus, a Santa Ceia, é chato. É melhor o ovo de chocolate e o coelhinho fofinho. Essa é a versão pagã. Exatamente. De onde surge. E ela é muito mais atrativa do que a Santa Ceia. Ela vem depois do Egito.
Então ela é a celebração pagã presente nas antigas culturas, já no Oriente Médio e na Europa. Já existia. Sim, você tem, digamos assim, é uma festa de primavera, né? E é uma festa ligada à fertilidade. Ela não começou como Sim. Páscoa. Sim. Ela era uma festa pagã que foi cristianizada, aí Sim. que ela passa a ser Páscoa. Talvez ela é tão antiga quanto a Páscoa. Sim. A Páscoa judaica. Por isso você tem a ideia do coelho, do ovo, que está ligado à fertilidade, esse elemento que tem a ver com essa questão. E a grande expressão da fé que aparece na Bíblia em Israel é que ela transcende esses elementos imediatistas que aparecem na experiência humana. Então, eu tenho um cara que é um espetáculo de pensador chamado Abraham Heschel, que é um estudioso judeu, e ele fez uma reflexão muito profunda sobre essa questão. Ele diz um negócio interessante, que o transcurso, né, do tempo, o tempo é a manifestação da presença de Deus no mundo. E nesse sentido, ele diz, quando nós somos invadidos por esse senso da presença divina, a nossa relação com o tempo fica diferente. Por quê? Porque no mundo pagão, nós temos só o ciclo, né? É aquilo que vai e volta, é o mito do eterno retorno, né? Quando você entra na dimensão divina, esse tempo sagrado faz com que você redefina o tempo da natureza em função da memória do tempo da história, você redefina a sua identidade e você cultue a Deus verdadeiramente no eixo do tempo, que vai dar significado para a sua história, redefinir a sua história individual que cabe no quadro da ação histórica de Deus completa até o ponto final. Então o negócio é espetacular. Aí eu vou dizer uma coisa aqui, né, que meu amigo vai gostar bastante. A coisa mais assustadora que você tem no êxodo na libertação chama-se o bezerro de ouro. Olha como a Bíblia é totalmente diferente do que as pessoas imaginam. O bezerro de ouro vem depois, né? Sim, depois. Já estava no deserto. O pessoal é libertado, o pessoal sai, foi lá vitorioso, não sei o que, chegou no Monte Sinai, Deus faz aliança, lá não sei o que. Quando chega o momento de Deus assim, é a cereja do bolo, é o máximo da festa, é a hora de entregar a essência dos mandamentos, dos mitzvot Adonai, que é os mandamentos de Deus. Moisés vai lá buscar, a galera vai sob a orientação e direção do sumo sacerdote, que é o cara mais sagrado, que é o Arão, irmão de Moisés, faz o bezerro de ouro. Quando você lê o episódio do bezerro de ouro, ele vai de Êxodo 32 até 35. O que tem numa ponta e o que tem na outra? Mandamento sobre o sábado, sobre o Shabat. Por quê? Porque o sábado, o Shabat, ele é uma interrupção do tempo, quando aquilo que tem preço desaparece para se destinar a atenção ao que tem valor de verdade. Então tem valor família, Deus e comunidade. Hoje a gente não compra e não vende nada. Até o judeu não compra e não vende nada, né? E no final, na outra ponta, está isso. Então você vê que o segredo da espiritualidade, em grande parte, tem a ver com essa celebração do tempo. Que é um negócio muito especial. Celebração então, do tempo. Do tempo. Do calendário, das marcas. Sim. Isso é mais do que o templo. É uma memória. Porque o templo você tem que ir até ele, o tempo vem até você. Então, nesse sentido, isso é muito especial. Por isso que a cultura bíblica é uma cultura de memória da história. Se você não entende que Deus é o Deus que invadiu a história para trazer a sua redenção, redefinir a sua identidade, para que essa história maior, que não é um mero ciclo de estação que vai e volta, é algo que muda a sua direção como pessoa, e você faz parte de um componente que é um filme maior, aí você não entendeu. Mas por que Jesus, em vez de criar um novo capítulo, ele relembra a Páscoa e ressignifica ou amplifica isso com a Santa Ceia? Porque isso é culminação. O Novo Testamento não é um Novo Testamento no sentido de ruptura. Ele é uma confirmação. Ele é um desfecho. Quando você termina o Antigo Testamento, ele arruha Navi e avô. O profeta Elias virá. Terminou com 3 pontinhos. O filme não tem o The End. E aí então tem o complemento. Então qual é o problema? O problema é que o pessoal faz a desconexão. A coisa é tão chata como dançar com a irmã na formatura. Não rola, não pega. Se você pega sozinho, o negócio não tem. Se você não tiver a base do antigo, não tem nada como entender. O que Jesus está fazendo com os discípulos? Ele está comemorando o Pêssar. Então aí que ele diz, assim como Deus, que é o Senhor da história, trouxe redenção e nessa história extraordinária fez a libertação, eu estou anunciando a libertação plena para vocês. Ou seja, bem-vindo à Páscoa 2.0.
E olha uma coisa interessante, tem uma palavrinha em teologia... Desculpa, ou complementando, a Páscoa que tinha o significado só para judeus, agora vai ter para todo mundo. Uma amplitude maior. Exatamente. Tem uma palavrinha técnica em teologia que a gente chama de tipologia. O tipo e o antítipo. O que significa isso? Essas coisas do Antigo Testamento que aconteciam eram para anunciar o Cristo que estava vindo. Então, por exemplo, todas as leis cerimoniais de matar o cordeiro. Por que a gente não mata cordeiro hoje? Porque aqueles cordeiros, aquelas festas e tudo mais, eram uma maneira pedagógica e lúdica que Deus tinha de mostrar para os judeus a salvação vindoura. Tá certo? Por isso que quando João Batista vê Jesus passando ali no Rio Jordão, ele falou o seguinte: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então tem essa relação. Então quando Cristo vem, Cristo cumpre. A gente chama de antítipo. Ele cumpre aquela tipologia. E só você ter noção, vou pegar carona na história que o Sayão falou e eu vou plagiar. Eu vou contar em sermão essa história que eu gostei, viu? Do judeu conversando com um americano lá. De certa forma, Jesus institui, na verdade, o seguinte: olha, agora vocês também têm leis cerimoniais. Quais são as leis cerimonial que o cristianismo tem hoje? É praticamente o mesmo espírito da lei cerimonial do Antigo Testamento. A única diferença é no elemento simbólico e para onde está apontando. O judeu matava o cordeiro para simbolizar o Cristo que haveria de vir. Eu pratico a Santa Ceia para simbolizar o Cristo que veio e voltará. É apenas uma questão de direcionamento. Ele matava o cordeiro olhando para o futuro, eu tomo a Santa Ceia olhando para o passado e para o futuro, que é a cruz e a volta dele. E aí que vem a carona que eu pego da história. Não é só lembrar que Jesus veio e ficar comendo ovo de chocolate. Ir a uma igreja e participar da comunhão, do vinho e do pão sem fermento, eu vou estar lembrando o que eles estavam comendo naquela noite em que o Senhor foi traído. Não é só contar a história. Porque a diferença do Mayflower para Peça, né? O Mayflower, o cara contou a história, pode contar 1620, vai contar todos os detalhes. Mas a ceia da Páscoa não é só contar a história, é contar e reviver comendo o que eles comeram, imaginando aquela noite. A Páscoa deveria ser a mesma coisa para o cristão. Ele tem que contar a história do sacrifício de Jesus e lembrar o que eles comiam quando ele falou o seguinte: esse é o meu corpo. E eu digo a vocês não comerão desse corpo e não beberão até que eu venha na casa do meu pai. E todo aquele que beber de novo vai estar anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Então, aí é um pensamento que eu tenho. Nós temos lei cerimonial hoje ordenada por Deus. Mas essa lei não salva. Isso é importante. Aqui tem um elemento da graça muito bonito também. Isso que falou do Reicho aí, o livro Sábado e todas essas questões. Todas essas leis foram dadas não antes do povo sair do Egito. Deus não chegou para Moisés e falou assim: primeiro você vai lá no Egito, passa todo o código mosaico para o povo e faz um acordo com eles. Se eles cumprirem tudo isso bonitinho, eu vou tirá-los do Egito. Não. Deus os chamou do Egito, sem eles terem cumprido nada do código mosaico. E depois que eles estavam lá, livres, que Deus deu o código mosaico. Ou seja, não é a lei que causa a minha libertação. É a graça. A lei não foi dada para escravos, ela foi dada para pessoas que supostamente deveriam estar livres. Supostamente porque eles estavam com saudade do Egito, né? Por isso que eu coloquei o supostamente.